Hoje, se alguém começasse numa confecção e falasse, Gilmara, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu ia falar pra pessoa, faz sua planilha de custo. Porque não adianta se faturar números altos e não existe imagem. Principal coisa, o custo da peça. Então, você tem que entender dos seus números. Qual é o meu ponto de equilíbrio, quantas peças eu tenho que fazer. Isso tem que estar na sua palma da mão pra você poder fazer. Porque senão, você cria uma expectativa do volume muito grande, uns valores muito altos e você não tem margem. E isso é muito grave, isso acontece muito. Então, você tem que cuidar dessa parte da margem, porque faturamento não é lucro. As pessoas pensam assim, faturei R$1 milhão. Não é seu. Eu acho que a gestão, ela faz hoje a grande diferença. Não adianta você querer crescer sem estrutura. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma boa gestão. Você tem que ter uma estrutura para você crescer. Se você cresce sem estrutura, a queda é muito maior. Bem-vindo a todos. Estamos aqui no Experdiçando, episódio número 25. Como todos sabem, nessa nova jornada de 2026, a ideia, a nossa proposta é que a gente possa, através das pessoas que nós conversamos aqui, proporcionar um insight, ideias, enfim, aquela lâmpadazinha que pode, de alguma maneira, ajudar você aí no seu negócio a resolver um problema, talvez na verdade, ter uma ideia diferente, uma alternativa. A gente sabe que a vida profissional, principalmente do empreendedor, ela é extremamente, muitas vezes, extremamente solitária. E nada mais, nada melhor do que compartilhar com aqueles que também percorrem a mesma estrada, para que a gente possa, talvez, tirar os grandes ensinamentos. A minha convidada de hoje, eu sempre começo assim falando como a pessoa chegou aqui, né? Enfim, e é o primeiro episódio interessante, porque ele vai contar, que é uma coisa que a gente tinha como proposta, contar o outro lado da história. E então, mais que especial, hoje é o outro lado da história. Isso porque no episódio do anterior, né, eu vou recordar se era o 4 ou 5, estive aqui com o Eduardo, e o Eduardo contou o lado dele da história da Roteste. Como foi para ele, como as coisas se desenvolveram. Só que numa empresa de sociedade, a gente aprende que toda história tem dois lados, né? Toda história tem dois lados. E com perspectivas diferentes. E hoje aqui a gente estava para ouvir o outro lado da história. Aqui começou todo o processo que foi muito ressaltado até pelo Eduardo. Então, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, tá? Muito obrigado mesmo. Me sinto lisonjeado pela sua presença. E quero fazer duas perguntas, que é a única que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, tá bom? Queria que você Ok. falasse seu nome e o que você faz. Eu sou Gilmara, eu sou mãe, Boa. sou empresária do ramo têxtil, como o Adalto bem falou, sou esposa e sócia. Sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo têxtil, eu estudei moda Uhum. e sempre trabalhei em confecção, então eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo ver a transformação do tecido, quando eu vejo um metro de tecido que para você é um tecido, para mim Pano. é um pano. Então, para mim, eu vejo uma oportunidade, eu vejo aquele tecido se transformando numa peça, e numa peça, um emprego. Então, eu sou apaixonada por isso. Muito bom. E vamos pra gente até dar um start disso tudo. Como é que começa a sua jornada com essa coisa da moda e até chegar na indústria da confecção? Porque hoje, vou falar a indústria de uma maneira geral, que é o que vocês têm lá, todo o processo, né? Toda a linha de produção, toda a cadeia. Como é que começa a Ju nessa história toda? Então, eu comecei trabalhando numa empresa de confecção, eu era muito novinha, acho que eu tinha uns 15 anos, Uhum. e eu trabalhei 17 anos nessa empresa. Caramba. E E era aí de eu confecção. confecção, Confecção. confecção. Sempre foi aqui nessa região nossa do Brasil? Aqui? Sim, era na Celso Garcia. Ah, nessas Era na parciais, Celso tão pertinho Garcia, aqui aqui da história. pertinho. Então, a minha vida sempre foi aqui no Belenzinho. Sempre foi aqui. E aí, com 15 anos eu começo a trabalhar lá e fico durante todo esse período, e aí eu vejo a necessidade de estudar, e eu fui fazer moda, fui fazer faculdade de moda. Eu imaginava o glamour da moda, eu vou fazer moda porque é tudo muito lindo, os desfiles e tal, Uhum. mal sabia eu. E aí eram 2 senhores, 2 judeus que eu trabalhava, eles fecharam, eles eram bem velhos, Uhum. bem velhinhos eles estavam, eles fecharam por N motivos lá e fecharam. E aí eu sentei junto com era o modelista, o motorista e a menina que me ajudava, que era da expedição. E eu era do escritório, trabalhava com fazendo eu era encarregada de produção, então toda a linha de produção Uhum. passava por mim. E aí eu falei
Era fiz uma uma confecção conta. grande, Gil? Vocês Não, eram grande ou era pequena? não, ela não era muito grande. Ela tinha umas 10, 12 pessoas Uhum. trabalhando e fazia uma média de, eu não lembro muito, porque isso era Muito tempo há atrás. Sim, muitos sim, anos. sim. Mas não era uma quantidade. Não. E aí eu fiz uma conta, e aí eu chamei eles e falei: "Vem aqui". A gente, na época, tinha uma amizade legal. Falei: "Olha, eu fiz uma conta, se a gente fabricar 3.000 peças por mês, a gente consegue tirar o nosso salário, o que a gente tira hoje. O que vocês acham?". E aí eles falaram: "Eu topo", porque ia ficar todo mundo desempregado. Uhum. E a gente começou. A menina da expedição tinha em cima da casa dela tinha um galpão. Uhum. O modelista tinha toda a expertise, ele sabia tudo sobre confecção. Sim. Ele é um senhorzinho, ele tem 81 anos hoje Caramba. e ele sabe tudo de confecção. Ele foi muito melhor para mim do que a minha faculdade. Ele me Caramba. ensinou muito mais que a própria faculdade. E aí nós começamos. E eu sabia fazer o custo, eu tinha estudado, então eu sabia, tinha todo aquele processo. A menina sabia toda a expedição, tinha o modelista que sabia fazer os modelos e tinha o motorista. Então a gente tinha uma equipe Funcionando. Boa. funcionando. Então a gente fez meio que no improviso uma mesa de corte e começamos a fazer. E aí a gente fez um primeiro pedido e aí a gente se deparou com o primeiro problema. A gente só tinha dinheiro para fazer um pedido. Então a gente fazia o pedido, a gente tinha que entregar e esperar receber para fazer o Fazer o próximo. próximo. A gente não tinha. E aí aconteceu uma coisa incrível. Quando a gente fez nosso primeiro grande pedido, que era uma calça infantil, eu lembro como se fosse hoje. Era uma calça infantil, o motorista veio aqui no Belém, que aí isso tudo era no Jardim Danfer. Tá. E aí ele veio sacar, o dinheiro caiu na minha conta, e eu falei: "Olha, vai lá sacar". Saca naquela época não tinha Pix, não tinha, Sim, sim, sim. É então, tudo dinheiro espécie, a gente espécie. andava já. Ele sacou o dinheiro, que era parte dos outros 3. Sim. A minha pode deixar na conta e você pega dos outros 3. E aí o motorista estava vindo e os rapazes seguiram ele Poxa. e levaram todo o dinheiro. Nossa. E aí a gente a gente já não tinha Quase nada, ficou quase nada, sem ficou nada. exatamente sem nada, a não ser com a parte um quarto, que era minha. E aí entra pela primeira vez o Eduardo. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, e aí eu falei: "Gente, e agora?". Porque vocês já namoravam nessa época. Aí a gente já era Você já casado, era casado já nessa era época. casado, só que o Eduardo trabalhava fora, ele não. Uhum. Não estava com você. Era um negócio que estava começando, Sim, sim, então sim, ele sim. tinha um emprego fixo, que era o que sustentava a casa. Uhum. E aí, eu falei: "E agora?". O Eduardo falou: "Quantos vocês levaram de vocês?". E aí eu não lembro exatamente a quantia, Sim, sim. mas aí o Eduardo falou: "Tá aqui". E aí o Eduardo emprestou o dinheiro pra gente, e a gente começou e foi. E aí eu acho que o cara lá de cima, eu costumo brincar que eu sou predileta dele, eu falei em 3.000 peças na época, e de repente nós estávamos fazendo 30.000. Nossa. E a gente veio para um galpão aqui no Brás, porque já ficou muito pequeno lá, que era um espaço muito pequeno, a gente foi fazendo e foi crescendo. Eu tive muito apoio de pessoas que eu nem imaginava. Tinha um cliente meu chama American Choice, fica em Osasco. Aham, Eles são grandes, são loja de sapato, mas vendia roupa também. aham. Aquele cara me deu tanta força, ele foi tão gente boa com a gente, porque eu passava por apuros que eu falava assim: "Se eu abrir isso daqui e chegar no dia de fazer a folha de pagamento e eu não tiver dinheiro para fazer", ele falava: "Você vai me avisar, eu vou ver o que você tem, o que eu preciso, você vai me entregar e eu vou te pagar à vista. E você vai fazer a sua folha de pagamento. Boa. E se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel?". Ele falava: "A gente vai conseguir, você vai conseguir". E a gente foi dando super certo. A empresa chamava Dudalu. Então tá bom. Dudalu, porque era Duda, porque Aham. era da Maria Da Maria Eduarda, Eduarda. e Lu, que era o Luizinho, que era do meu outro, de um dos sócios. Aham. E aí a gente foi também indo super bem. E o primeiro, eles foram saindo o primeiro que saiu, um dos Dessa nossos primeira trupe, desses primeiros iniciantes, fundadores aí. fundadores. Então, o cortador, que era o rapaz, ele saiu com o carro, determinado eu chamo ele de mestre, porque ele trabalha com a gente até hoje. Esse cortador, ele é um senhor de uma inteligência assim. Ele saiu com o carro e ele bateu o nosso carro, era uma Fiorino toda caindo nos pedaços. E ele bateu num carro extremamente caro. Hum.
E a gente não tinha seguro. E aí a mulher, eu falei, olha, você tem como dar um jeito? Ela falou, não, tem que pagar. E aí o primeiro sócio saiu. Ele Entendi. falou, Gilmar, é muito dinheiro. A gente já está passando sufoco, a gente já está porque a gente não tinha capital nenhum, então a gente fabricava, entregava aquele O giro é almoço para vender almoço para pagar a janta, a aquela coisa. janta, é. Então era. E aí saiu o primeiro, falou, não é para mim. E em seguida saiu a menina, Uhum. falou que, olha, eu precisava do emprego fixo do jeito que tá, porque a gente não tinha salário. Para mim, eu costumo falar que era mais fácil, porque eu tinha alguém que sustentava a casa, que Sim, era o sim. Eduardo. Mas para os outros não, eles realmente precisavam de um Uma salário coisa fixa fixo, ali. né? E aí ficou só eu e o motorista durante muito tempo. Era o seu José, uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito por ele. E a gente ficou durante um tempo juntos, passamos por muito perrengue, muito perrengue. A gente teve um assalto que levaram tudo que a gente tinha. A gente mandou um caminhão para o Carrefour e a gente mandou, inclusive, escoltado, porque era tudo realmente que a gente tinha. E era um valor alto. Uhum. E a gente mandou escoltado. E aí a escolta chegou na frente do Carrefour e ela voltou. A escolta volta, porque, olha, o caminhão já está na frente do Carrefour, posso voltar? Pode voltar. E aí ela acho que eles pegam o motorista e colocam baú com baú e só transfere a mercadoria. E a transportadora falava que tinha seguro, Não tinha seguro. não tinha seguro. E aí a gente perde tudo e eu fico devendo todo mundo. Eu devia o elástico, eu devia o cordão, eu devia o tecido, eu devia a mão de obra, eu devia tudo. Porque era R$ 182.000, só que você fala, meu, R$ 182.000? É, mas aquele 182.000 não era meu. Sim. Daquilo lá, eu tinha 10%, se muito, 7%, 8%. Aham. Era o que era meu, o resto era dívida. E eu fiquei devendo todo mundo. E aí eu sentei na escada, eu lembro que tinha uma escada para ir para. Fiquei sentada e aquele cortador, que chama o seu Manuel. O seu Manuel olhou para mim, eu estava chorando muito. Eu falei, como que eu vou pagar essas pessoas? E aí ele fala para mim assim: não tem como você ficar chorando, não tem como você ficar sentada chorando. Tem muita gente que come daqui, tem muitas famílias, direto e indiretamente. Tem oficina de costura. E atrás de cada máquina tem uma família que come daqui. Então não tem como você ficar sentada chorando. Tem um monte de retalho embaixo da mesa. Vamos pegar esses retalhos, eu te ajudo. Você vai de um lado, eu vou de outro. Nós vamos infestar esses retalhos. Vamos fazer calça. E Vamos que é fazer bermuda. infestagem? Perdão. Infestar em confecção, você coloca o tecido um em cima do outro. Então você Certo. tem um monte de retalho que vai sobrando. Uhum. Então você coloca um em cima do outro, você coloca o risco em cima, Tá. você corta e você faz várias peças. Ah, Só entendi. que isso você faz com tecido, com rolo de Sim, tecido. sim, Eu não sim. tinha rolo de Você tecido. só tinha esses Esses retalhos retalhos que eram sobra que era sobra da produção que foi da roubada. produção anterior. E aí eu olhei para ele, sequei as lágrimas e falei, é verdade. E aí a gente ligamos para esse nosso amigo de Osasco, e aí ele falou, tudo que vocês conseguiram produzir eu compro. E ele comprou, pagou tudo à vista. Só que não parou aí, Adalto. Tinha um concorrente nosso que ele fazia o mesmo produto que a gente, ele era do Horto Florestal. Uhum. Ele falou assim, Gilmar, o seu José tá aí? Que era o motorista. Pede para ele vir aqui que eu preciso dele. Ah, como não tinha muito serviço, eu falei, seu Zé, vai lá que o Cosmo, chamava Cosmo, precisa do serviço do senhor. E de repente, o seu José chega com a perua cheia de tecido. Eu falei, o que é isso? Ele falou que você tem que começar por algum lugar. Você precisa do tecido. Quando você fabrica, ele não está te dando nada. Ele, você vai pagar para ele. Aqui está a nota do tecido, você vai fabricar, vai entregar, e quando você receber, você vai pagar. E eu não esperava. Isso consegui fazer. Sim, sim. O cara do elástico era um senhorzinho. Ele é aqui, chama Ilha de Verão, é aqui próximo a Uhum. fábrica dele. Ele já era um senhor, chamava, esqueci o nome dele. Mas era um senhorzinho, muito gente boa. E aí ele chegou para mim e falou, eu devia 12.000 de elástico para ele. E ele chegou para mim e eu estava comprando de um outro fornecedor porque eu tinha vergonha. Estava devendo para ele, como é que eu ia comprar dele? E aí ele falou, Gilmar, por que você não está comprando elástico? Ele tinha vencido 5 câncer.
E aí ele não tinha mais força para subir a escada, então eu descia para tomar chá com ele lá embaixo. Aham. Você chamava seu Sampaio, lembrei. Sim. Ele falou: "Por que você não está comprando elástico de mim?" Falei: "Porque eu estou devendo para o senhor". Aí ele falou: "A gente vai deixar essa dívida de lado, você vai comprar o elástico e aí você vai pagando aos poucos, eu não estou te perdoando. Você vai continuar comprando". Isso me dá um estalo. O fornecedor que eu comprava, que era o concorrente do seu Sampaio, eu pagava R$ 6 o rolo. Isso é há muitos anos, hoje é muito mais caro. Mas era R$ 6 o rolo do concorrente do seu Sampaio. O do seu Sampaio era 5. E aí eu colocava no custo R$ 6. Então eu tive uma ideia. Falei: "Seu Sampaio, eu aceito, mas aí a gente vai fazer um acordo. Em cada rolo de elástico que eu comprar do senhor, o senhor vai colocar R$ 1 a mais. O senhor vai me cobrar R$ 1 a mais. E esse R$ 1 a mais vai ser da dívida". E em 3 meses e pouquinho, ele fazia um relatório, uma planilha dele, daquele jeito dele, no papel de pão. E aí, com 3 meses e pouco, ele me ligou e falou assim: "Você não vai acreditar". Eu falei: "O quê?" Ele falou: "A dívida tá paga". Caramba, Eu paguei a dívida sem colocar a mão no bolso, entendi. porque era exatamente É o que você precisava. E era era a diferencinha que aquela sim, diferença. Então, e aí eu devia, e foi, as pessoas, elas foram super, eu não consigo mensurar o que as pessoas me acolheram naquela época. Então, era a mulher do cabide, chamava Lília da Fotolia, ela entregava cabide mesmo eu devendo para ela, e muitas vezes eu falava: "Não precisa". Eu não Ela falava: "Não, você precisa continuar". Então, assim, se eu colocar na folha, num papel, e escrever, tudo que eu devia e como eu, não dá, não dá, não tem como. Eu sei que eu passei, entendi. que aquilo acabou, que aquilo passou, e eu fiquei mais forte. E, assim, eu acho que isso, o rapaz da transportadora que não tinha, que mentiu, que tinha Não tinha seguro, seguro e não tinha seguro, as pessoas falam: "Oxe, você tem raiva dele?". Não, eu acho que aquilo me deixou entendi. muito mais forte. Eu saí mais forte, eu saí acreditando no ser humano, eu recebi muito apoio de pessoas que eu não esperava. Que legal. Então aquilo fez uma diferença muito grande para mim. Você acha, Gil, que você acredita essa ajuda, força, enfim, dessas pessoas que, de alguma maneira, você mantém já tinha uma relação, né, de fornecedor-cliente? Ao quê? A maneira que você sempre tratou eles, a forma que você sempre a correção que você sempre teve na relação ali cliente-fornecedor? Porque é engraçado isso, né, a gente sempre às vezes acha que na relação cliente-fornecedor, ela é somente comercial. E na verdade não é, porque todo fornecedor, ele é um parceiro seu, de alguma maneira. Porque você só tem ele porque por algum motivo você precisa daquilo que ele está te entregando. E eu acredito muito nessa, como eu posso dizer, não, a palavra não seria responsabilidade, mas a maneira que a gente se relaciona de forma muito franca, honesta, sabe, com honestidade sendo o que baliza essa nossa relação, faz com que eles acreditem no que você está dizendo. Porque eu não estou dando uma desculpa, uma querendo buscar um ganho não devido, me aproveitando de uma circunstância, uma situação que ninguém tem controle para ela, porque faz parte até do nosso custo, né? No caso de vocês, até tem um perigo, tem um risco maior, essa coisa do assalto. Não sei como é que tá hoje em dia, mas teve Hoje certas em dia, épocas aqui no Brás que, poxa, sim, calça tem. jeans, né? Os famosos calça jeans, essas coisas, poxa, era escolta armada, caramba, porque eu não sei se ainda esse problema existe. Deve existir, Não, né? deve existir. Deve Hoje a ser. gente, graças ao Eduardo, né, hoje a gente não tudo é com seguro. É Então tudo que se. a mercadoria vai ser transportada, é assegurada, dentro da fábrica é seguro, então Porque é muito muito arriscada, muito arriscado. Confecção arriscada, é muito muito arriscada, visado muito e arriscada. é muito arriscado. Então, assim, você acha que esse ensinamento foi natural? Você aprendeu com alguém? Essa forma de lidar, de tratar, seja com fornecedor, com todo mundo, porque se o povo te achou, te ajudou, porque eles viram viram valor ali nessa relação que vocês sempre mantiveram. Eu acredito que foi isso. Eu acredito que essa relação contou muito, assim. A relação de antes, como era feito, da toda forma, eu acho que isso contou sim. E isso tudo eu aprendi. Eu tenho um ídolo, né, que é meu avô. Meu avô, para mim, ele era muito honesto, Uhum, muito honesto. É o homem mais, para mim, é o exemplo de homem que eu tenho, é meu avô. Ele sempre foi muito honesto. entendi. Então eu acho que eu herdei isso dele. Boa, boa, boa. É, mas é engraçado a gente tentar arrematar da onde talvez puxamos isso, né? E a gente sempre, esses dias eu vi uma frase tão forte.
Você sabe, ela tá famosa na internet agora, Andrea Vermont. Ela é não sei se ela é psicoterapeuta, psicopedagoga. É Andrea Vermont o nome dela. É. Depois você procura. Cara, essa mulher é fantástica. Ela falou o seguinte, que as pessoas, para você chegar pro seu filho e dizer, se um dia disserem a você que você se parece comigo, não se preocupe e tenha orgulho disso. Putz. Você tem que ter muita fé no que você é, né? Você tem que ser assim, é Você forte tem isso, que né? ser. Você tem que É ser muita forte. confiança no que você é como ser humano pra É passar forte. isso pra frente, É né? forte. E eu fiquei refletindo isso demais, né? Porque você tá falando do seu avô e é uma verdade, né? Engraçado. E eu queria te perguntar, nessa história, a gente tá falando, ela inicia ali em 2013, vamos até hoje, passados, sei, 22 anos, perdão, 10 anos, 12 anos. Esse Para ano quase faz 13 13. anos, né? Cara, o que mais aconteceu? O que mais está se transformando? Porque você pega uma geração não, um momento da indústria da confecção, e eu falo muito do Brás, que é engraçado, falando do negócio, do ramo, né? O Brás tem se transformado. Antes era muito simples a gente identificar o Brás como o polo industrial da confecção, né? Hoje a gente nem sabe mais o que é. Tem tanta. As coisas estão se invertendo de alguma maneira. Tem de tudo aqui para cá, né? Tem tudo. É, mas desse período todo, do que era no passado, do que o mercado está agora, o que mais aconteceu, ou qual tem sido um dos maiores desafios que você tem enfrentado na condução do processo? Porque, como você disse aqui no começo, né? Hoje você controla toda a cadeia de produção. Do Sim. tecido, ó, você importa lá o tecido, tal. Você só não tem a gente não tem tecelagem. Não, É importado, né? hoje a gente já faz o tecido de moletim, a gente já faz. A Já gente faz? compra o fio, manda Ah, fiação. manda fazer. Mas é só um tecido hoje, o restante é tudo É importado. importado. Então, de qualquer forma, você controla toda a cadeia, toda a cadeia de ponta a ponta, até chegar lá no seu cliente. Qual tem sido o maior desafio que você tem enfrentado? Seja do ponto de vista de gestão das pessoas, porque as pessoas são diferentes, e aí eu quero já te botar um problema na mesa. Não tem mais costureira, né? A filha da costureira não vai ser costureira. E a questão aqui não é nem valorizar ou desvalorizar a profissão como se fosse menor, mas isso é uma realidade, né? Todos os caras que eu converso aqui falam disso, né? Pô, mas as minhas costureiras têm tudo 60, 65 anos, porque eu não tenho uma costureira nova. Que a filha dela foi fazer outra coisa da vida. Mas também aquelas outras pessoas não estão vendo mais isso como uma possibilidade de porta de entrada. Vai fazer qualquer outra. Não sei se as meninas vão ser telemarketing, eu não sei exatamente. Os meninos a gente sabe que é motoboy, né? Agora as meninas eu não sei exatamente quais são as funções que elas estão ocupando. Eu confesso que eu nunca fui estudar sobre isso. Então, qual tem sido o seu maior desafio nessa transição? Olha, Com gestão de pessoas, principalmente. acho que o maior desafio hoje na confecção em si é manter margem, que a margem da confecção é muito pequena, Uhum, com qualidade. tá. Porque hoje o mercado ela exige qualidade, você precisa ter qualidade. Você precisa ter prazo de entrega, você precisa. Antigamente era um diferencial. Então, quando eu comecei, não tinha BVTEX, por exemplo, que é uma exigência. Tal. Hoje, a Uma BVTEX é o VTEX é aquela mínimo. associação, né? É Que você uma tem uma certificação, você tem que certificação, né? ter a certificação. Então, isso é o mínimo que você tem que ter a BVTEX. Então, qualidade, prazos, isso é o mínimo que você tem que ter. Então, Entendi. eu acho que manter margem, cumprindo o prazo e com qualidade é o maior desafio hoje. Entendi. E o quanto que a mão de obra entra nisso tudo, nessa qualidade, esse ponto da qualidade, da execução em si? Porque ainda tá com pessoas, não tá com processos robotizados, tá? Não, né, É manual, né? tem, assim, eu acho que a mão de obra hoje é um dos principais gargalos da confecção, sim. Só que eu acho que as pessoas elas reclamam, falam. Eu participei do NBA há umas semanas atrás, onde um cara chamado Eduardo Christian, chama embaixador da confecção. Uhum. Ele reuniu 10.000 pessoas no estádio, tudo sobre confecção. E aí eu vi uma confecção lá que ela faz um berço. Como que eu explico? Vamos supor, primeiro emprego. Então, ela ensina as menininhas a costurar. Então, as meninas, os meninos vêm, eles aprendem a costurar lá dentro da fábrica dele. É como se fosse um berço mesmo. Sim, sim. E ele é remunerado. Então, a mãe daquela menina trabalha como costureira. Ela vem com o primeiro emprego, que é a porta de entrada. Então, assim, ao invés dele reclamar da falta de mão de obra, ele cria a mão de obra. Então, assim, eu acho que isso é uma saída. Quando as pessoas veem que elas podem criar alternativas ao invés de... Isso, aí você
ganho o jogo. Ganha o jogo. Né? Porque no final é só uma constatação, né? Tá faltando mão de obra. Mas qual que é a minha alternativa para O que isso, que eu né? posso O que eu fazer? posso fazer O para que isso? é, por onde, o que que eu posso fazer? O Eduardo tem muita coragem. Uhum. Muita coragem, o que me falta. Eu não tenho muita coragem. Não sei se você já ouviu uma frase que fala assim: empreender é ter coragem com responsabilidade. Não, nunca vi não, mas é uma ótima frase. Então, Sem dúvida nenhuma. para mim, empreender, o Eduardo é a coragem. Uhum. Eu sou a responsabilidade. Entendi, entendi. Porque eu não tenho coragem. Então, eu lembro quando a gente trabalhava, eu trabalhava já na Vila Maria, já estava bem estruturada, passei por grandes desafios, muita coisa. E aí a gente foi para a Vila Maria, começou a funcionar, e o Eduardo, foi na pandemia. Na pandemia, o Eduardo vem para a gente de novo, ele vem trabalhar com a gente, porque pandemia, aquilo lá. Uhum. E aí o Eduardo fala assim para mim, o rapaz sai de dentro da sala do Eduardo e fala: Gilmara, parabéns. Eu, parabéns pelo quê? Pela compra da máquina. Que máquina? E aí era um medo que eu tinha de dívida. O Eduardo foi lá e comprou uma máquina e a máquina cortava por dia o que eu cortava por mês. Entendi. E aí o Eduardo traz esse negócio de tecnologia. Ele não tem medo de comprar, ele não tem medo de investir. Isso tudo eu tenho muito. Eu só compraria essa máquina se eu tivesse dinheiro para pagar à vista. Ele Entendi. não. Então, assim, eu acho que teria que ter coragem, sim, para ter máquinas especializadas para fazer o Sim, sim. processo, pessoas que profissionalizar a mão de obra. Então, isso faz diferença. Então, ficar reclamando, não tem mão de obra, não tem costureira. A gente tem um diferencial. A HO Têxtil hoje, eu falo que ela é abençoada, que a gente tem muito parceiros, oficinas de costura que eu falo, que Uhum. são parceiros de verdade. Sim, sim. Tem em Joanópolis, mesmo interior de São Paulo, a gente tem uma Joanópolis é da cachoeira lá, né? da 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 cachoeira, do cachoeira, lobo, lá do lobisomem, Cachoeira perdão. dos Pretos que eles Isso, chamam, Cachoeira dos Pretos tem o lobisomem lá, e né? do lobisomem. Eu vi meu Então, filho lá, nessa muito bom. cidadezinha, a gente tem uma oficina de costura chama MGM, da Aham. dona Margarida, Fátima e o Valdeci. Eles são parceiros há 20 anos. Antes da minha filha nascer, eles já eram parceiros. Então, se alguém chegar lá hoje e falar assim, o Adalto chega lá e falar, abrir uma confecção, e a Gilmara te paga quanto nessa bermuda? R$ 6? Vou te pagar 12. Então, ela liga para mim e fala, Gilmara, tem uma pessoa que quer me pagar 12, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, sabe por quê? É você que está aqui todos os dias. Há 20 anos. Então, assim, essa parceria, hum, hum, é uma bênção, Sim, sabe? sem dúvida. Sim. E aí a gente tem várias outras. Então, isso faz uma diferença grande. Eu sempre acho que essas parcerias elas se fortalecem pela correção, novamente, do que a gente estava falando até aqui agora, né? Agora, nesse momento, um pouquinho antes. A parceria ela se fortalece pela correção com que a gente trata as coisas. Seja nos problemas de momento de crise que vão existir, existe todo dia, né? Porque empreender no final é isso aí, a gente resolver problema, a gente resolve problema. Sim. A gente resolve problema. A gente às vezes nem sempre tem todas as soluções, mas a gente só resolve problema. Essa é parte do nosso trabalho. Mas essa correção da gente lidar com essas relações é que fortalece. Porque tem muita verdade estabelecida. Falou, cara, a história é só uma, é isso, não é aquilo. E de alguma maneira, quando a gente fala de que é abençoado, é porque na verdade é quase que uma retribuição daquilo que a gente vem se comportando É. dia após dia, tantos anos. E é engraçado, né? A gente trabalha aqui com empresas de tudo quanto é tipo, de tamanho, né? E tempo de vida. Tem uma característica que é muito interessante, que eu vejo de todos aqueles que conseguem, não vou dizer sobreviver, mas passar no tempo, na linha do tempo. E pra mim, qualquer um que fale que tem mais de 5 anos de empresa já é um puta do vencedor. Eu falo, meu, se você passou 5 anos, você já tá. Você vai. Você já venceu, sem dúvida nenhuma. É exatamente esse tipo de característica. Ainda isso prevalece, sabe? Porque todos aqueles que quiserem dar um tiro muito rápido, dar um passo. E eu não tô falando de ser mais arrojado, não. Somente dar passos que depois eles não conseguiram cumprir, seja com compromisso, com palavra, acabaram se lascando de alguma maneira, né? É interessante. E o que que você tem feito diante dessas alternativas ou desses. Obviamente, uma tá claro. Você estabelece uma relação muito forte com os seus parceiros. Quais as outras coisas você tem feito para poder fomentar essa mão de obra, ter esses parceiros mais próximos, que têm te ajudado a atingir todos os seus objetivos e metas aí na HO Test? A gente tem. O que a gente oferece para eles? Hoje a HO Têxtil, ela faz o PL, que é o Private Label. A gente faz a marca do
do parceiro, né, do Uhum. cliente. Então, qual é o nosso diferencial? Por que que essas oficinas querem trabalhar com a gente? Porque a moda ela é muito sazonal, então janeiro, fevereiro não tem muito serviço, então o que que a HO tem de diferente? Ela tem uma programação. Hum. Então, como a gente trabalha com grandes magazines, então em outubro eu já sei o que eu vou entregar até julho. Então eu tenho uma programação que eu consigo passar para elas. Isso é um diferencial, elas conseguem saber que elas vão trabalhar. Tipo, 12 meses do ano ela tá com É, 12 eu atividade. não falo. Mas assim, Antigamente era 12, mas hoje de 6 em 6 6 meses elas meses. sabem o que elas vão costurar, o que elas vão fazer. Entendi. E isso dá uma segurança para elas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tem essa parceria, esse negócio do lado tete a tete. Então elas chegam lá, elas gostam. A gente tem uma menina que cuida de oficinas, mas elas normalmente elas querem falar com a Gilmar. E Ah, sim, aí, sim, imagina, imagina. porque são muitos E você anos. tem que visitar, Gil? Você costuma visitar Sim, elas? Porque acho que a minha pergunta era mais no sentido, você falou muito de qualidade. Como a gente consegue atestar e validar a qualidade? Porque qualidade também está relacionada ao padrão, né? Eu fico sim, imaginando que eu tenho uma bermuda X com corte Y e eu tenho que garantir que as 50 mil peças estão exatamente no naquela mesmo padrão. formatação, tamanho. E aí até fazer uma provocação. Por que que a gente tem, se é coisa de consumidor, se é fato é fake? Eu queria que você me respondesse isso e depois se é fato é fake. Porque a gente tem a sensação de que quando vai pra fora e compra roupa lá fora, vai pros Estados Unidos, você foi lá. Você vai lá em Miami e compra camiseta. Pô, a camiseta não, você lava, você deslava, o negócio tá lá, dura. E parece que a gente compra as que a gente compra aqui, ela encolhe e não sei o que. Se é verdade, ou seja, lá os caras vendem coisas com mais qualidade, essas que vêm lá. Se bem que nem se bem que é Paquistão, sei lá de onde vem, ou é só coisa de quem não conhece nada de tecido, só acha mais chique mesmo comprar lá do que Não, qualquer eu outra coisa. acredito que seja fake. Eu acho que qualidade não tem esse negócio de país. Tá. Eu acho que Mas qualidade tem isso, as pessoas devem falar isso tem, pra as você. pessoas pensam Ah, não, isso. eu prefiro ir pra Miami porque Miami lá, a Gap lá vai É muito ser mais barato. é mais barato e o produto tem mais qualidade, mas qualidade você bateria e falaria que não. Não, qualidade não. Qualidade eu defendo. Eu acho que qualidade não é questão de território, de país. Eu acho Entendi. que qualidade está mais relacionado com gestão. Tá. Então, processo, gestão. Peças bem feitas e peças ruins tem em qualquer lugar do mundo. Uhum. Qualquer lugar você vai conseguir. Agora, se você se mantém, se você tem padrão, se você tem gestão, se você tem processo, você consegue garantir uma qualidade boa. Então, o que que a gente faz para manter essa qualidade? A gente trabalha, por exemplo, a gente tem tabelas de medidas, a gente tem que seguir o padrão do cliente, cada cliente tem sua tabela de medidas, então a gente tem que seguir, a gente tem que fazer visitas às oficinas. Então, primeiro, o que que é a primeira coisa que você faz? A gente fez o brief das magazines, eles mandam para a gente desenvolve toda a coleção, as peças são vendidas e são mandadas uma amostra e uma contra-amostra. Então, você manda 2 peças para o controle de qualidade deles. Aquela peça tem que ser aprovada pela qualidade e pelo comercial. Então, ou seja, o pessoal da qualidade aprova e o comercial aprova se é exatamente aquilo que eles compraram. Essa peça, toda a produção, ela só é iniciada depois dessa aprovação. Ou deveria ser 100% assim. Não é. Acontece seus. Mas toda a produção é iniciada depois desse ok dessas 2 pontas. Então, é mandada a peça piloto para a oficina e é acompanhado se isso está sendo feito. A gente está com uma questão parecida, por exemplo, o bolso ficou menor. Então, a gente para todo o processo para e alguém da HO vai até lá para verificar o tamanho do bolso, se está dentro do padrão, se está dentro da tolerância, porque é manufaturado, Sim, sim. né? São a mão que faz. Então, existe uma tolerância. Então, 2 para mais e 1 para menos, 2 centímetros para mais, Uma margem ali, tem uma uma margem de erro, margem margem de de erro, erro, margem de erro. margem de erro. Então, você vai lá, você olha, Aham. tá tudo ok, vamos continuar a produção. Não tá ok, a gente pega a peça, monta uma peça, leva para o cliente, olha, o padrão tá assim, assim, a gente tem desvio X de tantos centímetros, ou outro caso, passa para o cliente e aí ele vai autorizar ou não Entendi. a peça. A gente tem um pedido lá, por exemplo, hoje que está reprovado. Então, o que que a gente faz quando tem esse tipo de reprovação? O ideal seria que a gente tivesse pego na oficina durante o processo. Passou, não pegamos. Então, ele chega na fábrica, ele está com problema. Então, a gente pega a peça, leva para o cliente, leva para a qualidade do cliente. Olha, a peça está desta forma, eu consigo entregar dessa forma. E aí é conversar.
Mas normalmente a gente entrega no padrão exigido pelo cliente. Entendi. E aí são tabelas de medidas, são qualidades. Então, toda a nossa equipe, hoje, Adalto, por exemplo, se você pega qualquer menina da mesa, ela sabe o que pode e o que não pode ir. A gente treina, a gente tenta treinar o tempo todo, tá perto delas. Eu adoro o chão de fábrica, eu adoro estar perto delas. Eu não posso estar 100% Sim, o sim, tempo todo sim. lá, mas é aquilo que eu aprendi a fazer. Hoje eu até brinquei com um dos meninos, porque o dia inteiro eu tinha que resolver problemas. Então eu estava na minha sala, entrava um, o que que eu faço hoje? O que que eu faço hoje? E aí eu na MBA eu copiei a ideia de uma, a gente todos os dias de manhã a gente faz uma reunião de alinhamento. Então é reunião de bom dia que eu brinco. Então todos os líderes da equipe descem, eles trazem os problemas que eles têm. É uma reunião que dura 15 minutos. Mas isso melhorou 70% do meu tempo. Porque eu consigo falar com cada líder, é por dia a reunião, com cada líder, o que eles têm que fazer durante o dia inteiro. E eles me passam, essa peça, o laço dessa peça está assim. Então você consegue resolver ali em poucos minutos. E a fábrica anda. A fábrica, eles conseguem saber o que Eu eles vão adorei o fazer. nome, viu? Reunião de bom dia, bem legal. Reunião de bom dia. Adorei o Eles nome. brincam, porque Bem não pode chegar criativo. atrasado, é Ah, 8h15. tá. Ah, entendi. Senão é pau na mesa, né? Esses dias eu tô fazendo eu recebi um livro que chama Gestão do Dia a Dia, né? Rotina do Dia a Dia, gerenciamento do dia a dia. E aí é bem rígido assim, né? O passo a passo, e uma delas é assim, todo mundo que faz parte dessa conversa recebe o material, aí tem que estudar lá, né? Porque na semana seguinte, quando tem a reunião, é uma reunião de 1 hora por semana, para tratar daqueles temas lá que estão sendo discutidos no livro, no roteiro. Aí se sorteia alguém, a pessoa que é sorteada é que tem que conduzir a conversa, tem que fazer a apresentação. Se a pessoa disser que não estudou, não deu, você tem que fechar a reunião só na próxima semana. Não existe a reunião. E se a pessoa chegar atrasada também, uma pessoa chegar atrasada, não existe a reunião, bora pra próxima, só na próxima semana. Eita, vou fazer isso na fábrica. E eu achei bem legal, depois eu tinha corrigido ler o livro lá do Falcone. Eu achei bem interessante, porque é que engraçado, parece rígido. Antes de você, eu tava falando com um cliente, com o Paulo, e ele é português. Ele tá no Brasil, ó, 30 anos, mas ele é português. E ele tava falando o quanto os europeus, ele como europeu, a principal coisa que ele teve que se acostumar, essa coisa de a gente não ser objetivo, né? A gente não é assertivo, né? Ele é muito assim, direto, né? Às vezes parece até ríspido. Soa aos nossos olhos, às vezes, até de forma ríspida. Mas não é que A eles forma são, como eles eles são falam. diretos, né? Eles são diretos. É isso, ó, isso aqui tá errado. E não fica. A gente explica, né? Talvez. A gente tem que estar A gente tem que dar uma rodeando, né? Como volta. diria, vai rodeando, Rodeando como pra diria falar minha que tá avó. errado. Ó, você tá fazendo errado. Não, mas veja bem, talvez não tenha uma melhor forma de você fazer errado. Ele vai falar, não, tá errado, você não pode fazer assim. E ele falou que isso se perde, de alguma maneira, a gente perde muito tempo, porque a gente tem que explicar. Pelo menos eu tiro isso dessa conversa que eu tive com ele, né? Como a gente tem que explicar muito, a gente acaba às vezes perdendo muito tempo. Muito Muito tempo. tempo. Eu aprendi, tem um rapaz da qualidade, da Marisa, e ele é muito direto. Não tem meio termo com ele. Os e-mails dele são extremamente pequenos Só e olha. ele bate com muita força. E eu aprendi muito com ele. Porque realmente você não precisa você perder tanto tempo explicando uma situação que é daquele jeito, é daquela Não tá forma. certo ou errado. Tem um padrão, não tá. É daquele padrão, tá dentro do padrão? Tá, Não ok, tá, beleza. não Não tá, tá, não tá. não tá. Então é assim, eu aprendi com ele. E é bom, porque você ganha agilidade, seu dia rende. E a gente tá atento, e novamente empreender isso, né? A gente tá atento a esses detalhes. Ó, você acabou de me falar um negócio da reunião do Bom Dia, que eu já vou adotar esse negócio. Eu achei muito louco o nome. O nome é muito E bom. tá Tá funcionando. funcionando? Tá funcionando muito, porque cada líder de setores, então a gente tem uma mesa lá, a gente senta todo mundo e elas Uhum. trazem os problemas que elas têm. E antigamente elas desciam todas desesperadas. Então, se é alguma coisa que dá para responder, para levar para o dia seguinte, elas. Deixa que eu levo na reunião do Bom Dia amanhã, eu falo com ela. Então, elas não precisam mais sair desesperadas para falar comigo para resolver aquilo. Elas podem levar na reunião de Bom Dia. Sim. E é uma reunião tão simples, que demora no máximo 15 minutos e resolve tanta Que coisa. legal. E como você faz? Porque, dentro do que você está me explicando, que eu achei bem interessante, você tem, então, dois tipos de equipe. Você tem equipe externa, porque as costureiras, as oficinas são como se são da sua equipe, porque Elas são são. parte do processo, né? Eu Então, falo que é uma extensão da Gal. então você tem uma galera fora e tem a galera interna.
Como que faz para juntar esses dois mundos? Primeiro, eles se encontram em algum momento? Existe alguma confraternização que todo mundo se encontra? Existe esse tipo de É uma coisa? ideia. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu tenho vontade de fazer. A gente já fez confraternização, onde todas as oficinas são convidadas a vir. Só que as nossas oficinas elas são tudo interior de Minas Gerais, por exemplo. Ah, Bem tá. interior de Minas Gerais ou interior de São Paulo. Em São Paulo não existe mais oficina de costura. Não tem. É verdade. Então, Pri- isso também é uma verdade? Também, ó, isso eu falar, é fato. As oficinas em São Paulo Acabaram. acabaram. A gente tem que ter a certificação da BVTEX. Então, as oficinas nossas têm que ser certificadas também. Então, não tem. Em São Paulo não tem oficina. Então, a gente tem que ir para Minas, para o Paraná, para Minas Gerais, para Joanópolis. Então, as que vêm nas festas de confraternização são muito Isso é poucas. muito pouco. Elas Sim, sim, sim. Não não tem vêm. como nem chegar, Não, né? É não muito tem. difícil, né? A locomoção. Muito difícil. Então, tem a menina que cuida de oficina, ela tem contato direto, que é a Débora, inclusive extremamente profissional. Ela cuida das oficinas como filhas dela. Eu falo, ela protege as oficinas. Ela é como se E fosse uma gerente sua das oficinas. das Ela que oficinas. gerencia essas Ela oficinas. que gerencia todas as Aí oficinas. ela que é responsável, sei lá, visitar cada E oficina, fazer todo esse. isso. Aí a gente tem um motorista que Que leva, né? leva e traz o Traz tempo todo, então ele tem um ajudante dele e as pessoas, os líderes de cada equipe, por exemplo, tem problema na oficina X, então o líder de cada setor está com o problema onde? Na qualidade, então o pessoal da qualidade vai falar com eles, vai verificar aonde está o problema. Então, esse contato que eles têm é só por telefone, Entendi. não Não contato precisa físico, presencial. Entendi. presencial, eles não Entendi. têm. Mas hoje a gente tem uma equipe interna, que inclusive é, é- eles são eles são uma equipe, Adalto, que é incrível, eles nunca deixam na mão. Por exemplo, tem um pedido para entregar, eu não vejo ninguém dar as costas. O pedido não está pronto, eles só saem de dentro da fábrica quando o pedido está pronto, a última caixa está dentro do caminhão. E o mais engraçado, quem entra vai se adaptando a isso. E quem não se adapta, geralmente. E normalmente, quando a pessoa não vai se adaptando, a gente não precisa mandar ela embora. Ela não fica. Então, a gente teve já casos de pessoas que entraram na HOs, o clima, e aí ela pediu para sair. Então, assim, as pessoas vão se adaptando de uma tal forma. Eu falo que eu tenho a melhor equipe do mundo. É cultura, isso é cultura, com certeza. Eles não saem da fábrica até que a última peça seja feita. Tem pedido para entregar, às vezes eu chego de surpresa. Durante a reunião eu falo, gente, teve que fazer antecipação do pedido X. E eles olham para mim com uma cara de pânico, igual hoje. Na reunião, olhou para mim e falou, isso é impossível, Gilmar. Eu falei, não é não. Não é porque eu já fiz tudo que você faz. Eu venho de chão de fábrica, eu trabalhei, eu montei pack, eu fiz acabamento, então eu sei tudo que se dá para fazer dentro de uma confecção e dá para fazer. Ele olhou e riu e falou: vamos entregar. Muito bom, muito bom, muito bom. E isso é engraçado, isso que você está falando é o melhor exemplo do que é cultura, né? Cultura basicamente é a forma como a gente, dentro de uma empresa, faz as coisas acontecerem. Por isso que não tem nem certo e errado, só tem cada uma tem a sua. O nosso maior responsabilidade, o cuidado, é ver se a cultura que foi estabelecida e criada pelas pessoas ou por aquela atmosfera, te leva a coisas bacanas, também pode levar para problema. Porque provavelmente você já deve ter visitado várias empresas, como a gente, você visitar e você vê que o clima, a organização, o clima não é legal, as pessoas estão num extremo conflito. E basicamente isso muitas vezes reflete o próprio negócio em si, que não tá legal. Sim, E isso não tem a ver com número, sabe? Porque é engraçado, isso não tem nada a ver com número, com o resultado financeiro lá. O cara pode estar vendendo pra caramba, mas quando você vai nos bastidores ali, nos famosos corredores e cafés, você vê que a coisa não tá bacana. Tá perto de acontecer um. Ele tá mais perto de ter um problema do que atingir a próxima meta e objetivo que ele estabeleceu. sim. E é engraçado. E construir isso, Ju, é um baita. Primeiro tem que ser elogiável, porque o que você está dizendo é uma das coisas mais difíceis hoje de ter. Porque, primeiro, que tem uma rotatividade grande nas empresas. E eu sei que lá no caso de vocês não tem isso. Você tem gente de. A sua pessoa mais antiga, quanto tempo tem de casa? Tem 2019? 19, então, 6, 7 anos. É. Pessoa de 7 anos, empresa de 13. Então, dado que o seu tamanho agora é totalmente diferente do que estava lá, estão crescendo exponencialmente. Então, assim, e isso é muito legal. E é o nosso maior desafio hoje. Mais do que só preparar aqueles que vão exercer os novos cargos, as novas pessoas, né, que a gente vai receber, mas também como a gente faz para cuidar dessa galera que A tá nossa dessa responsabilidade. responsabilidade, acho que tá aí. E isso eu compactuo e comungo
100% contigo. A nossa responsabilidade, você olha ali, é, É muita família, é muita família. é muita família junto. Você olha a responsabilidade que você tem diante daquelas pessoas e você precisa que faça dar certo. O Exatamente. meu avô costumava dizer que tem que persistir. Porque se você me perguntar assim, já teve vontade de desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí mas você olha para aquelas pessoas, a garra que elas têm, a vontade que dê certo, cada um do seu jeito. Ou quando acontece algum problema que você vê no olho deles que que eles querem muito que aquilo dê certo, que eles estão chateados porque deu errado, ou porque a gente tomou uma devolução, o Magazine fez uma devolução por causa de qualidade, ou porque que acontece também. Uhum. E você olha para eles e fala assim, ele chega e fala: "Gil, o que que aconteceu? Por que que o pedido voltou? Tem como consertar? Tem o que a gente fazer?" Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E Gil, uma pessoa que está começando nesse setor como você, ou está trabalhando aí, qual foi o seu maior, porque você trabalha com grandes marcas, grandes magazines, né? É, qual foi o maior, quais foram os desafios ou dificuldades para você se homologar ou começar a prestar, ou fazer, ser um fornecedor desses caras? O que que você teve que fazer anteriormente ou não, acabou acontecendo e aí você se adaptou? Não, há uns 12 anos, 12 anos atrás, quando se ouvia falar em ABVTEX, Uhum. e aí todo mundo dizia: "Ah, porque era um negócio novo, tinha que estar tudo amarrado, tinha que estar tudo certinho". E aí eu Isso, sofri. a BVTEX veio por conta daqueles escândalos que teve daquelas oficinas de De trabalho boliviano. escravo, dos bolivianos de trabalho escravo. Isso. Eu não lembro que marca, era uma marca famosa, não era? Teve Teve marcas várias. famosas, né, Teve que foram pegas nesses, teve uma isso, denúncia pesada em não relação foi a isso. só um caso, teve vários casos. Então é Foi também dali, por né? isso, Tá. é uma responsabilidade social. Então, pra mim isso era eu falava: "Gente, é impossível, como que você vai se adequar a tudo isso?". São muitos processos. E hoje faz 12 anos que a gente passa por auditoria, a gente passa por auditoria umas 2, 3 vezes por ano. E aí que o Eduardo entra de novo, né, Hum. porque o Eduardo ele é muito bom de processos, e você vê a diferença que isso faz. Então, assim, a gente teve que se adequar para poder fornecer para os magazines, porque antigamente até o Zé da Esquina podia fornecer. Uhum. Então, você vai concordar comigo que ele não registrou os funcionários dele, ele não tá tudo meio que ilegal, Sim, sim, então sim, a sim. A concorrência irregularidade está imperando ali naquele a processo. concorrência com quem está tudo certo é desleal. Sim, sim, sim. Então, a partir do momento que entra essa certificação, para você conseguir fornecer para os magazines, eh, essa concorrência desleal, ela é muito menor. Sim, deu uma moralizada. Na verdade, acho que ela vem para moralizar essa. Isso. Principalmente esses caras muito grandes, E né? você vê a diferença que isso faz. Então, é complicado, no começo é difícil, é muito difícil você se adaptar a tudo aquilo, mas depois que você vai se adaptar, você vê que faz diferença e tudo que está ali, que são muitos processos, é coisa do dia a dia, são processos que você tem que ter. Então, foi assim, eu senti impacto, eu achei que eu não iria me adaptar, consegui, não graças a mim, graças Sim, ao sim, sim, Eduardo. sim, sim. Eh, essa questão da gestão de qualidade é uma tecla que a gente bate muito forte ainda hoje, que a gente hoje não é 100% ainda, a gente tem muito para melhorar. Então, qualidade. Prazo. Prazo hoje não é diferencial, prazo é obrigação. Então, a gente tem dia e horário para entregar o pedido. Legal. Então, quando eu falo mão de obra está escasso, por que que a mão de obra? Porque a gente não fala só da quantidade. Por exemplo, vai produzir 50.000 peças. Uhum. A gente precisa produzir 50.000 peças com qualidade e no prazo. Então, não é só produzir. Você tem que produzir no prazo e Entrega. com qualidade. E entregar no Hum, prazo. Então, assim, é uma questão... é muito além. E você tem que se adaptar a tudo isso para fornecer para os grandes. Entendi. Entendi, entendi. É engraçado porque no final das contas, e nesse que estava anterior, ele trabalha com licitação pública, né? E eu vou fazer um paralelo porque eu estava falando o seguinte, que quem trabalha com licitação pública, Gil, ele de alguma forma, se o cara tenta fazer uma licitação, na licitação é quase um processo de certificação. Por quê? Para você atender um órgão público, tem uma série de requisitos que você tem que atender. Mas é uma pancada, é uma lista extensa.
E eu sempre já disse isso uma vez para um cliente, e na conversa com ele até melhorei essa minha afirmação, que era uma ótima oportunidade do cliente testar o quão maduro está o processo dele. Se ele tem os processos em dia, se ele tem as certidões lá que precisa, se ele tem os controles necessários, sabe? Porque, eu falei, você pode até não ganhar a licitação, pode até perder, mas só se você ter passado por aquilo, você ajeitou um monte de processo interno aí da sua Sim. casa, né? E se você não tem obrigação, se você não vai passar por certificação, você acha que você vai ter tudo aquilo? Todas Exatamente, aquelas certidões? exatamente. Você não vai ter. Só que a quantidade de melhoria no inverso que isso pode te gerar, por Sim, mais que você não ofereça, pode melhorar o seu negócio dramaticamente, né? exatamente. Drasticamente, São né? os processos, São os é a processos. gestão. Isso é o diferencial. Hoje, é, é, se alguém começasse numa confecção e falasse, Gilmara, O que eu qual é a faço primeiro? O primeira que que eu faço? coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu ia falar para a pessoa, faz sua planilha de custo. Porque não adianta se faturar números altos e não existe margem. Sim, Então, sim. principal coisa, Custo. o custo da peça. Então, você tem que entender dos seus números. Qual é o meu ponto de equilíbrio, quantas peças eu tenho que fazer. Isso tem que estar na sua palma da mão para você poder fazer, porque senão você cria uma expectativa do volume muito grande, uns valores muito altos e você não tem margem. E isso é muito grave, isso acontece muito. Então, você tem que cuidar dessa parte da Da margem, margem. porque faturamento não é lucro. As Exatamente. pessoas pensam assim: ah, faturei R$ 1 milhão. Não é seu, não é seu. Então, Exatamente. eu acho que a gestão ela faz hoje a grande Sim, diferença. entendi. Gestão. Porque você está trabalhando no centavo, né? Que você falou, né? São No limite ali, são centavos, centavos, são né? São centavos. Então, centavos. não adianta você querer crescer sem estrutura. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma boa gestão, você tem que ter uma estrutura para você crescer. Se você cresce sem estrutura, a queda é muito maior. Legal, muito legal, muito legal, muito legal. E nessa sua história, e falando dos magazines, qual o maior desafio agora de lidar com eles? Porque assim, tem dois tipos, eu fico imaginando, são vários públicos como confecção, você pode fornecer para esses grandes magazines, você poderia fornecer para lojistas menores. Acho que você entrega, a Galtest entrega também para lojistas menores, ou está 100% focado nas Hoje grandes? os grandes que a Galtez hoje faz Carrefour, Tá, Marisa, legal. de Pernambucanas, a gente está entrando, a gente já fez muito Pernambucanas, está entrando novamente agora. Uhum. Lojas Torra, Torra, Escala, torra, 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 aqui. Torra, Torra, torra. Torra, Torra, Escala, Montreal. Tá, legal. É, São grandes redes, são né? grandes, são grandes. E também, assim, eu digo porque qual a diferença de lidar com esses caras e lidar com um lojista tradicional aí de shopping ou coisa para nem sei se é roupa, mas um lojista menor. E outra coisa que eu ia te perguntar, isso é muito focado na região sul, São Paulo mesmo. Já pensaram em expandir Nordeste, Norte? Tem essas possibilidades? Então, agora a gente está com um projeto faz 4 meses que a gente está. Uma outra marca está tentando. Aí já marca própria de Marca vocês. Qual é o nome da própria. marca? Oi. 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 Oi, Então, oi mesmo? Oi de Oi. oi? Oi. 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 OHEMM. Ah, tá, Oi. tá. Então, e a gente está vendendo pelo e-commerce, pelo marketplace. Legal, legal. E assim, tá E, vindo. e é que tipo de roupa, só pra gente, se a gente localizar aqui? É fitness, então é Fitness. tudo esportivo, é Moda maneiro fit. esportivo. Beleza. E assim, a Adalto deu um boom. Legal. Eu E o já desenho de vocês, sei lá, modelagem sua? Isso, Você são que, todas as coisas. você que assinou, A gente. porque você que é modelista, né? Ou não? Não, Você que assina lá. eu tenho um Tem isso, não modelista tem? que Tem cuida. só que A assina a gente faz peça. pesquisa lá, o que está vendendo, Aham, estuda as concorrências, os preços e tal. A aham. gente traz a peça assim numa mesa parecida com essa e a gente faz estudos. Mas assim, funciona muito. Legal. Porque o que nós pensamos? Se a gente fabrica para o outro vender, a gente tem custo. Então, por que não? Só que a gente vender para o consumidor final. E aí a gente fez com a outra marca, como se fosse uma outra empresa. A gente trata exatamente como uma outra empresa, porque no passado a gente fez isso, mas aí qual era a nossa mentalidade? Tudo que sobrava, porque a gente é obrigado a cortar, a fazer 3% a mais. Então, de 70 mil peças, 3% é muita coisa. Vamos vender no e-commerce. Mas a gente tratou isso como vender o que sobrava. E não deu Entendi, certo. Não deu certo. Não é isso. O e-commerce não é isso. Não funciona dessa forma. entendi. E agora a gente foi com estrutura. Falta muito ainda, tem que ser melhor estruturado, vai demorar, mas vai dar certo. Entendi.
vai dar Entendi, certo. entendi. E assim, aí a gente consegue vender para o Brasil inteiro. Na Ah, legal. cabeça do Eduardo, o Eduardo já estaria mandando para fora do país. É que ele tem que ficar puxando a perna E do Eduardo. o que que tem de diferente, como você disse? O que que é a percepção do público? Porque eu tô, sei lá, tô imaginando o cara que vai no Carrefour, ele foi lá e comprou a roupa, essa mesma peça, bermuda, short, camiseta. E agora que você coloca a sua marca, você vendendo no e-commerce, elas são semelhantes ou não? Não, Ela é a gente toma toda esse cuidado. tem uma Todos, questão de todo direito ou de propriedade, deve ter, imagino, isso, tem o umas produto que a gente particularidades, faz né? para o Magazine é desenvolvimento do Magazine. Legal. Então, Legal isso aí. a gente não pode vender o produto no Magazine e no e-commerce. Então, é tratado como uma empresa à A parte. parte. Então, é uma empresa, Perfeito. o modelo é totalmente diferente, os custos são totalmente diferentes. Então, assim, eles não se cruzam. Ah, então aproveitar até falando em ao vivo aqui, né? Que vocês mandaram pra gente lá, o pessoal tá usando. Eu espero que estejam ouvindo a gente aqui, estejam utilizando. Que a dona aqui, a moça aqui, ó, que desenhou aqui, ó, a Gil que desenhou o negócio. Quando vocês forem ouvir esse troço aqui, ó, não é o Adalto, só que tá cobrando você de usar a roupa de Isso, treinar, ó lá. isso. Ó lá. Oi, A Oi mandou pra gente é para exclusivamente pra usar, usar, pra para treinar, treinar. junto lá com o Jim Pass lá, galera. Então vamos usar a roupa de treino. Isso, exatamente. Vamos treinar, vamos usar roupa de treino. E Não, faz faz diferença, né, diferença. Adalto? Não, mas interessante porque no final, e eu fico imaginando, e essa também é a minha outra dúvida, porque acaba sendo, né, um outro tipo de negócio. Porque uma coisa é a indústria com a Magazine, é quase que uma venda corporativa, né? Você está lidando com um nível mais corporativo, que você está negociando grandes lotes, grandes volumes. Já quando a gente vai para o e-commerce, você está começando a lidar com outras paradas, principalmente que é consumidor direto, o volume pode ser o mesmo, só que você está lidando com. Não é com um cliente que compra 3.000 peças, você está controlando com 3.000 peças para 3.000 clientes, né? Exatamente. Como que é para fazer esse pós-venda? Porque marketing, e-commerce é tudo isso, é muito rápido, né? O processo de pós-venda, reclamação, o strike lá que o cliente fala que não recebeu, enfim, como que tem sido isso para vocês? É um desafio. É É um outra. desafio, é outro mundo, é um desafio grande. É você cuidar. O e-commerce ele tem que ter. Você tem que ter uma estrutura grande, você tem que ter volumes, porque quando você vende o produto, você tem que entregar no mesmo dia. Então, a logística é totalmente diferente. Então, a gente tem que ter uma pessoa para responder, então você tem que responder rápido, você tem que manter a sua reputação, a sua reputação tem que estar 100%, então você tem que estar o tempo todo, o e-commerce ele te consome muito. Então, você vive aquilo, você vive o tempo todo as plataformas. Outra Então, e plataforma. cada plataforma é de um jeito, você tem que entender todas as plataformas, mas é um negócio, eu acho, eu estava comentando com o Eduardo outro dia, eu acho que essa compra online, depois da pandemia, isso virou é muito raro você ver uma pessoa indo, as pessoas vão para o shopping para passear. Então, para comprar mesmo, as pessoas compram tudo online hoje em Sem dia. dúvida. Tem uma tese, não sei até quanto vai ser verdade, mas que as lojas físicas vão se tornar como se fossem, lembra aquelas redes, tipo como se fossem uns mostruários? Vai lá para Olha, você vai olhar a peça e foi tocar no na pé, peça, foi vendo no por pé. pé, é isso que eu quero, mas aí você volta para casa ou vai pegar o celular e vai, porque você, em tese você sabe que você pode fazer um melhor negócio, até do ponto de vista de preço, De tudo. pelo celular do que você comprar ali na loja E hoje física, né? você, o Mercado Livre, por exemplo, ele te oferece, você compra e em 2, 3 horas está na sua casa. Então, Tem isso também, então né? assim, tá um negócio surreal. É um negócio. Vocês já Então, chegaram em algum momento a ter loja física? Não. Loja de já, vocês, loja física nessa jornada toda? Eu também não pergunto, mas isso é importante. já. O Tiveram? Eduardo, não era loja propriamente dita, era na loja, na Feirinha da Madrugada. Sim, Ele tinha sim, sim, box, sabe sim, sim. aqueles box que Sei, tinha? os boxes. Ele tinha esses box. Não deu muito Não rolou, não certo, rolou. não rolou. Ele não ficava focado 100% nos boxes, então. E meu avô costumava falar que o olho do dono engorda o gado. Entendi. Então, assim, ele precisava colocar na mão de outras pessoas e não deu certo. Ele Não chegou a ter, rolou. acho que, 2 ou 3 boxes vendendo os nossos produtos lá. Entendi. Mas não rolou Não, como vocês esperavam. não. Entendi. Isso que é interessante, né? A questão não é a estratégia. Talvez não é a melhor estratégia pra você. Não é se funciona ou não, né? Pra gente, teve muita gente que fala que vende. Ali na Feira da Madrugada é o melhor lugar que tem do mundo. Não teve lugar melhor do que vender.
Agora você já tá vendo uma história diferente, que ó, não rolou, não foi legal. Não, pra gente não foi legal. Não foi legal. E a gente era fabricante, então a Sim, gente sim, tem tem um esse custo diferencial. menor, você tem uma margem A gente maior. tem esse diferencial que o nosso custo é muito menor, você tem Sem mais dúvida, poder sem dúvida, de sem dúvida. preço, você consegue oferecer um preço Sem muito melhor. dúvida, sem dúvida. Mas pra gente não foi, talvez não era o momento também. Pode ser, pode ser. Talvez Não, não. mas essa coisa da estratégia, de que nem todas as estratégias podem ser. Porque São iguais. eu sempre falo, a questão não é você copiar o que as pessoas fizeram, é você tentar compreender o que está por trás da ideia em si. Sim. O que que levou ela a fazer aquilo e tentar adaptar para a sua realidade. Se você conseguir fazer essa combinação, você vai achar o seu caminho, né? E eu acredito, Adalto, que tem uma coisa que eu tenho pra mim que é assim, persistência. Então eu acho que o segredo de todo negócio é você persistir. Então, eh, sabe aquelas, não sei se você provavelmente já, eu tô cansado, não aguento mais. Tô muito cansado. Eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Então, eu tinha o seu Sérgio, devo muito pro seu Sérgio foi um grande um pai para mim. Ele costumava dizer que toda vez que você se sente muito cansada, eu falava, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, eu vou desistir. Ele falava, descanse, vai para casa, descansa. Quando você estiver muito, muito cansada, descansa. E aí ele costumava brincar que dentro de cada um de nós tem um inquilino. O inquilino para ele é como se fosse sua voz, seu subconsciente. Ele brincava que era inquilino. Então, não sei se já aconteceu com você, Não, mas não. comigo acontece muito. Eu não tenho um problema e eu não sei como resolver. Eu não tenho ideia de como resolver aquele problema. Então, eu lembro dele Certo. e aí eu saio um pouco da situação, eu vou para algum lugar assim, eu vou descansar, como ele dizia, descansa a mente. E a voz do inquilino, Ah, sim, sem dúvida. Você vê aí aquela ela coisa, fala né? Te assim, dando a resposta, né? faz isso. E eu fico pensando, opa, quem falou isso? E aí eu faço aquilo e dá certo. Muito bom, Eu muito bom. fico pensando, por que eu não pensei nisso antes? É claro, é isso. Vou fazer desse jeito. E eu faço e dá certo. Muito bom, E se muito bom. resolve. Então, o inquilino fala com a gente Né, o eu sou, tempo todo. essa coisa de falar, eu sou cheio de mania, a coisa de falar sozinho. Tô com um problema muito grave, eu vou, aí você acordar no meio da noite e fala, putz, era isso, cara. Por que eu não pensei nesse negócio? Não é possível. Isso. Tô falando com você aqui, aí já me veio na cabeça aqui, falei, meu, por que eu não pensei nisso, meu? Por que eu não pensei E nisso nisso aqui e tal, aí antes? você fala, poxa, eu tenho que escrever esse negócio em algum lugar. Tanto que dizem que a gente recomenda que a gente deveria estar sempre com um caderninho Escrevendo. pra anotar, né? Quando vê essas coisas assim, porque tem uma, não passagem, mas eu acho que é um bom ensinamento que a gente nunca deve negar esses nossos instintos, né? Os nossos instintos não podem ser negados, porque seja no que você acredita, é algo te falando um caminho, né? Te dando uma direção. E eu falo do que acredito, porque no meu caso, eu vou falar que é Deus falando comigo ali, falando assim, ó, meu anjinho falando, cara, ó, Seu anjo a da parada é guarda. meu anjo da guarda falando assim, cara, Meu é anjo. esse, a parada é Eu aqui, meu, acredito nisso não também. vai nesse lado, é aqui, meu, é aqui, você Mas sabe a às vezes a gente resposta. tá tão barulhento, É nosso muito corpo, ruído, é nossa muito ruído, cabeça tá é muito muito ruído, barulhenta, tá com muito muito problema que você ruído. não consegue escutar. Então eu Exatamente. acho que é por isso que ele falava descansa, sai, porque aí você acalma a mente e você consegue ouvir você mesmo, né? Sim, sem Isso dúvida, dá- sem dúvida. Mas legal. E essa sua experiência, você falou já do boxe, então, quer dizer, que são três vertentes diferentes. Hoje, como que um cara faz para poder abrir conta nesses caras? Além da BVTEX que você falou, obviamente, mas não é só isso, porque deve ter uma fila de gente querendo oferecer. Porque oferecer para o Carrefour, por exemplo, se homologar para ser um fornecedor lá, deve ter uma fila de uma gente fila querendo, né? Só que gigantesca. poucos acabam conseguindo, de fato, ter uma consistência que vocês têm. Existe sim uma fila, eu brinco com o Eduardo, falo assim, às vezes tem negócio difícil e, eu não consigo fazer esse custo, eu não consigo. Olha, Porque a negociação é pesada, é né? É pesada, pesada a é negociação, pesada, né? De preços. são Eles centavos. Eles espremem espremem até a você até última a gota de última sangue. gota de sangue, né? É. Não é fácil, Então, não. se a gente não faz, tem uma fila querendo fazer. Você tem que fazer um cadastro. Então, você tem que ir lá, falar, olha, eu quero ser fornecedor do Carrefour. E aí eles vão te mandar um formulário, você vai fazer um cadastro, e aí eles vão te pedir algumas peças. Se eles vão ver teu cadastro, se interessa, seja o produto que eles estejam procurando, então eles vão pedir algumas peças, você vai levar. As peças, eles vão te perguntar sobre custos, preços, se dá, você vai apresentar. Se for dentro de tudo que eles precisam, eles vão te cadastrar como fornecedor. E aí você vai ser cadastrado, toda aquela documentação.
a BFTEX. E aí você começa daí. Começa daí, começa a coisa. Não, e é interessante porque, e no final, né, não tá necessariamente, como eu posso dizer, é para todo mundo desde que você esteja preparado para isso. Exato. É para qualquer um. Exato. Somente você tem que saber que você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que ter Não só a parte dessas regulamentações, mas também que você vai ser apertado pressão. atrás. E aí uma coisa que você puxou aqui que eu achei muito fantástico, que você bateu na tecla às vezes, como você tem que saber o seu custo. Porque como que você vai dar desconto? Ou saber se tá caro ou tá barato? Ou, por exemplo, se você pode ou não dar praticar aquele preço, se você não Se sabe você o não seu conhece custo. seus números. Se você não Quantas sabe o peças eu seu. tenho que fabricar para me manter vivo? Exatamente, exatamente. Você tem que saber seus números tudo na mão. Você tem que saber tudo isso na mão. Você tem que saber o que você quer. Se você vai só por ir, por vender peça, eu quero vender, eu quero faturar, e você não tem o processo, você não tem a gestão na mão, não conhece os seus números, você sai do jogo. Você vai sair do jogo. E sai rápido, né? Quantos Você, você viu nessa jornada muitos. que entraram e da mesma velocidade que chegaram, Ele sai. eles se foram. Então, aqui os 13 anos contando essa história que a gente tá ouvindo aqui agora. 13 Não, anos. muito legal. Muito legal, muito legal. E quais são os próximos projetos? Ali, você já falou. Expandir e-commerce, a própria marca. Vai ter outras linhas do mesmo produto, do Do produto mesmo antes da, produto. da A Oi. gente hoje Que tá na linha fitness, você falou, né? Se bem que fitness é a moda, né? Então não sei se. é todo mundo Todo agora que mundo é você fitness, todo mundo é fitness. Não, Dizem que mas a gente está indo para uma outra linha agora mais casual, porque a gente que nessas sente. linhas assim, ó, básica. Como que chama isso? É, É base? É é o básico? básico bem feito. Hoje em dia, É o que o básico que eles cliente falam? quer? Você chega para o cliente quer o básico bem feito. O básico bem feito. Então, hoje a gente está apostando mais numa linha casual, a gente está trazendo esse linho, tecido de Ah, linho, legal. um tecido sustentável que a gente tem apostado e tem dado muito certo. Legal. Então, com aquele apelo do meio Do meio ambiente. ambiente. Então, são produtos que eles tiram de infesto, são restos de infesto. Infesto é o que sobra do tecido. Do tecido, Então, sim, ele sim. junta aquilo e faz um novo tecido. E esse apelo da proteção da natureza. Então, a gente está trazendo isso, tem dado muito certo. Legal, legal, legal. E com uma linha própria, você diz, com um desenho próprio, feito por vocês, Por com nós, a isso. assinatura do seu modelista. Exato. Poxa, que legal. E aí, Estilista, perdão. Modelista não é estilista. Eu sempre confundo. Modelista e estilista, qual que é a diferença? o estilista ele vai criar a O peça. que cria é Então, o ele vai estilista. fazer a pesquisa, ele vai criar a peça. O modelista ele vai colocar em prática, que é criar o modelo em si. Ah, entendi. Então, ele vai entendi. fazer toda a modelagem com as medidas, os parâmetros. Sei lá, talvez é o arquiteto engenheiro, o arquiteto desenho, o Isso. engenheiro que É faz isso o aí. negócio, faz os números lá pra ver se o negócio é possível. É isso tá aí. em pé. Entendi. Não, bom, porque às vezes é uma dúvida que deve ser, pelo menos a minha sempre foi. E nessas linhas, perfeito, biodegradável que É. fala. E aí eu tenho até uma curiosidade. Certas vezes eu estava conversando, falando aqui no Movimento de Braços, você vê essas lixaiadas que a gente tem dos retalhos, né? E eu não sei se foi denúncia, foi aqui de alguma conversa que eu tive, que pegaram que os caras estavam pegando a roupa desses retalhos que jogam e fazendo roupa e vendendo isso. Que isso poderia ter algum tipo de contaminação, porque não sabe se tem a lavagem. Isso é real mesmo? Isso é possível? As pessoas Sim. deveriam ter cuidado Sim. aonde compram as roupas, porque pode ter uma doença de pele, sei lá. Sim, isso pegar, imagina, retalho no meio do lixo e fazer a E peça. usar para fazer uma peça pode dar um problema, né? Lógico, pode dar, tá contaminado. E é engraçado, porque não sei se a gente se preocupa, não é preocupação, mas se todo mundo olha para isso, a origem da onde está comprando. Então, isso é o diferencial de quem tem a certificação BFTEX, porque lá é feito toda a rastreabilidade. Então, Legal. a BFTEX ela vai chegar e vai falar onde você comprou o tecido, onde você cortou, aonde você costurou, aonde você fez o acabamento, até chegar na venda. Então, eles rastreiam todo o seu processo. Todo o seu processo é rastreado. Então, é por isso que eu falo que é uma responsabilidade social. Você tem uma responsabilidade social. Não, sem dúvida. E é interessante, novamente, porque às vezes eu acho que é menos importante a gente se preocupar com a origem, ou, né, de onde você está comprando, do produto que você está comprando, qual é a origem disso. Mas tal qual a gente talvez se preocupar com o alimento, a gente acho que é mais comum, né, a gente se preocupar com a origem do Oriente, onde que vem, qual é a marca que está ali por trás, para te passar alguma credibilidade, né, de que minimamente aquilo ali respeitou as questões de qualidade, ou, enfim, de pureza, sei lá. Com a roupa deveria talvez ter o mesmo tratamento, né? Porque você corre o risco, literalmente, né? Sim. Você corre o risco. E uma outra pergunta que eu tenho também muita dúvida, super
Você pega a Zara, por exemplo. A Zara, ela tem uma moda, é engraçado, isso é uma curiosidade. A Zara, quando você vai na Zara, são cortes tudo meio padrão. As roupas masculinas, né? Os cortes padrões, camisetas quase que um tamanho, mesmo tamanho, e vende a roda das pessoas. Obviamente, tem a questão da etiqueta. Vou esquecer o marketing por trás, isso tem um peso absurdo. Mas é isso aí que eu queria chegar. Por que a gente não tem uma Zara brasileira? Ou algo desse tipo? E seria possível chegar em algum desse nível? Ou o diferencial deles está no marketing ou está no Tá produto? no marketing. O produto, eles fazem a cara do produto. Então, o marketing é muito pesado. A Zara tem o nome, o produto da Zara é muito bem feito. Uhum. Eles Você que imagina que tudo que você vai comprar, você deve. saber. Você pega uma peça lá numa loja. Imagina como que você faz para comprar roupa conhecendo assim? É mais complicado? Você acha o defeito em tudo, né? Você vai numa loja lá, vai te apresentar assim. Ontem eu fui na Zara, a gente estava fazendo uma pesquisa de uma calça de linho. E na Uhum, Zara tem a calça, é extremamente cara. uhum, E aí eu peguei, isso é a mágica acontecendo, eu cheguei, peguei a calça, né, era exatamente o modelo que eu queria, a uhum, Zara estava vendendo por 470, uma coisa assim, e aí uhum, eu conheci o tecido, onde vendia o tecido e sabia fazer a modelagem. Aí eu pensei, eu sei fazer tudo, uhum. eu consigo vender essa mesma calça por R$ 90. Então, exatamente a Mesmo mesma estilo, peça, mesmo estilo, estilo. tudo, fazer igual por um preço. Só que tem o nome Zara, tem a marca. Então, a marca hoje, você deixar a marca forte, faz toda a Faz toda a diferença. diferença, faz toda a diferença. Isso é a nossa luta. Se você chegar para mim e falar assim, Gilmar, daqui a 10 anos, o que você quer? Eu quero ter uma marca sólida. Uma marca Eu sólida. quero deixar legado. Eu quero que as pessoas tenham a HO Têxtil, que tenham a marca Oi como referência, Boa. com processo, com gestão, com marca, com qualidade. Ter uma marca sólida, entendeu? Nossa, Que que é o que legal. acontece com a Zara. O que acontece? Que aconteceu. Eu não conheço a história deles a fundo, mas eu acho que deve ser um baita. Para qualquer um que trabalha nesse setor, como vocês, é algo que deveria ser acompanhado de perto. De Porque perto. realmente eles fazem uma roupa básica e você vê Básica. nada sofisticado do ponto de vista de roupa, né? Mas que tem um apelo absurdo. Um apelo absurdo. E tem qualidade. Como você falou, obviamente, você põe a Eles têm camiseta, você vê que qualidade. a camiseta tem. É diferente, né? O tecido, enfim. É diferente do ponto de vista de um usuário comum, né? Que você vai lá só e compra a roupa. E eu não sei se estão tentando transformar a Ering em algo parecido. Pelo menos a A Eric, parte masculina, eu vejo semelhança, essa coisa do casual. sim, mas a Só Eric que também. A Eric ela bate muito forte nesse básico. Eles vendem o básico bem feito. a Ering terceiriza alguma coisa ou não é tudo Sim, delas? sim, eles terceirizam. Você já fizeram? A gente já fez lá A na gente fez texto. pilotagem para Eric, não era o momento. A gente, como eu te falei antes, a gente precisa ter estrutura. Uhum, Não adianta eu querer crescer e eu não ter estrutura para isso. certo. Então, eu acho que o fundamental é a estrutura. Quando a Eric procurou a gente para fazer, a gente fez alguns pilotos, mas não era o momento. A gente não tinha estrutura ainda para atender a Eric. Vai chegar um dia que vamos ter, mas não era o momento. Então, mas sim, eles fazem, eles terceirizam, sim. Nossa, muito bom. Ó, nesse nosso papo aqui desenrolando, você tinha falado no começo da nossa conversa aqui por duas vezes, duas palavras que eu vou ter que discordar totalmente, tá? Você falou pra mim que você tava só com a responsabilidade e a coragem tava com o Eduardo. E eu discordo totalmente, porque tudo que você tá falando até agora te exigiu muita coragem. Porque, ó, lá atrás, lá. Você foi assaltado, você podia ter negado todas as ofertas que quem não tem coragem não teria aceitado, por mais que seja numa situação única de saída, mas você poderia ter dito não. E você disse sim. Mas Então, coragem pensa não comigo, faltou pra você, eu não. não tinha outra De saída. forma alguma. Mesmo se você não tinha saída, porque toda alternativa alguém, todo mundo pode dizer não em qualquer circunstância. E se você optou pelo sim, coragem ela apareceu. Talvez não na melhor situação, obviamente, a mais confortável. Ninguém quer ser roubado, pô, pra depois ter que aceitar. Mas você aceitou e foi em frente. Então, coragem não lhe faltou em toda essa história que você está contando aqui pra mim. Acho que todo mundo que tá aqui vai concordar comigo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que Porque quando é a algo maioria único. falaria não. A maioria falaria, oxe, eu conheço tantos aí que falei, ixi, foi roubar agora que lascou. Já, na verdade, há muitas. E aí que talvez a diferença entre quem empreende, quem é empreendedor e tem fé naquilo que ele tá fazendo. Porque falou, meu, essa é a minha alternativa. Não tem outras saídas. Então dizer sim é quase que natural. Falar, beleza, eu vou ter que seguir fazendo isso, então vamos embora. Mas o não sempre vai estar presente, sempre vai ser uma opção.
se a gente vai escolher ele ou não, e você disse que provou que não escolheu não, em nenhuma circunstância difícil que enfrentou. E é legal isso, Gil, porque às vezes eu falando de fora, conhecendo tão pouco tempo, ouvindo a história, assim, eu sempre achei que a minha posição, a minha função tinha um privilégio. A gente fala muito de contador, no passado a gente falava que contador era como se fosse padre, né? Porque geralmente a gente sabe, tem duas pessoas na vida que vai saber de tudo do seu cliente. O É o contador e o padre. e o padre. É o contador e o padre. Porque a gente sabia de tudo. Se o casal ia o cara ia divorciar da mulher, se o cara. Eu já descobri antes da mulher que o cara teve um filho fora do casamento. Das histórias que eu posso te contar, que já ouvi de situações acontecerem na minha vida profissional. Porque no fim das coisas é muito engraçado. A gente cria um laço de proximidade e de confiança, efetivamente. Porque, vamos lá, vamos no mundo de hoje. Extremamente arriscado as pessoas saberem o que você tem, quanto você gasta. Não é uma coisa. É sensível esse dado, né? Então, quando você estabelece essa relação, no passado achavam que era um peso. E eu aprendi com meu pai, principalmente, ele falou, cara, isso não é um peso. Se você tem uma confiança de alguém, você tem que dar valor para isso. Dê valor para isso. De alguma maneira, isso é importante, porque é importante. E hoje eu consigo refletir, dada a minha. É que a gente vai ficando mais velho, né? Filho aparecendo, cabelo branco também, né? Um monte, né? Ficou de cabelo branco, né? Que a gente tem que começar a correr aí pra dar um jeito nos bichos aí, que cada dia sai, neva num lugar Muito. diferente. Neva num lugar. Eu não precisa nem ir pra Itália pra nevar em casa lá. Tá nevando em lugar diferente na minha cabeça. Aí você vê isso e fala assim: caramba, cara, você conhece a história das pessoas, você começa a entender como cada um seguiu o seu próprio caminho, construiu a sua história. E tem muito de exemplo bom e tudo de maneira honesta, correta, sabe? Então, ou seja, dá pra gente construir, vencer. Eu não sei se a gente vai ser bilionário. Eu sempre falo, cara, não sei se a gente vai ser bilionário. Eu espero que os meus clientes todos fiquem bilionários. Porque eu falei, eu quero ser contador de bilionário, Amém. bilionário. Se Deus quiser, porque eu tô lá junto também, tá tudo certo pra mim. Dizem que melhor que ser rico é ser amigo de rico. Porque você não tem as mesmas despesas e aproveita as mesmas As coisas. mesmas Não coisas. tem problema. Mas assim, eu acho que é um baita privilégio, porque vocês ensinam pra gente, vocês empreendedores, vocês que estão do outro lado, e a gente sabe quão difícil é. É difícil. É difícil pra caramba, a gente É desafiador. não tá num ambiente onde você é incentivado a isso, pelo contrário, você é literalmente empurrado a desistir, porque só tem coisa que te atrasam, né? De todos os tipos. E quando a gente persiste, insiste e dá certo e consegue construir, você sabe que foi uma puta batalha que você venceu. Então, você teve coragem sim, tá? Então, quero resumir que você teve coragem sim. Então, eu não discordo totalmente desse negócio de coragem aí. Não vem dele, não. Vem de você, porque pelo ensinamento que você tem. E quem ouvir isso aqui vai aprender. Essa coisa da confecção, e isso é um ponto pra gente puxar aqui. Quão é importante a gente não entender. Você falou um termo que eu acho fantástico. Pô, gente, você faturamento é seu dinheiro. Faturamento não é dinheiro. Não é dinheiro. Faturamento não é. Faturamento é um número lá que entrou, mas primeiro você tem que se preocupar com uma série de outras coisas, primeiro para depois saber o que vai saber. Sim. Entenda que empreendedor é o que sobra na última linha. É, Depois é que todo aquela- mundo recebeu, o que tiver lá, aí você pode E dizer que é muitas seu. vezes não sobra. E quando não sobra, você tá com problema. Essas pessoas que começam na confecção, elas não têm esse pensamento. Eles veem aqueles números astronômicos lá. Astronômica aqui subindo, subindo, subindo. Ai, eu tô rico. E aí eles gastam o final deles. E é muito comum, né? E isso é engraçado. Também é uma coisa que eu falo muito aqui para eles. A gente tá indo para essa coisa da reforma tributária. Você vai lembrar na primeira conversa que a gente teve, quando a gente foi se apresentado lá, eu batia na tecla. Eu falei, meu, vocês precisam ter controle disso, tem que fazer planilha daquilo. Não Porque mexe, negócio chato. mistura CPF, Mistura CNPJ, era não mais sei- que você batia na tecla. não pode misturar isso, não pode fazer o quê? E nessas mudanças de regra agora, de lei que tá vindo pra frente, e o ano que vem vai ficar mais apertado em relação a isso, vai ficar cada vez mais arriscado das pessoas perderem quase, não só dizer que vai perder tudo, mas botarem em risco toda uma história de construção de patrimônio, de vida, Sim. por não ter os controles devidos, não ter como comprovar o que está acontecendo dentro do negócio dele, o que está entrando, o que está saindo. Todo mundo tem que olhar para isso de alguma forma, com outros olhos. Não tem o seu tamanho, se eu faturo muito ou faturo pouco. Porque tudo é um número, tudo é um robô lá do outro lado atuando. Se a gente não se preparar, sabe, Gil? Eu temo que muitos problemas vão acontecer. Sim. Já além dos que já existem para você ter um negócio, né? Todos os outros riscos que você já tem, que você já assume.
Mas Isso que a esse. Rio Lex tá fazendo com a HO, né? Batendo, Exatamente, batendo batendo, pra se pra adaptar a se isso. adaptar a isso. Fala, cara, a gente precisa fazer isso, Eduardo precisa fazer aquilo. Sendo chato, às vezes até inconveniente. Não, isso E não. batendo de maneira mais efetiva, tomando aquela intimidade, fala, meu, cara, Que é isso? Tem que fazer. tá errado, cara. Porque é a única forma que a gente tem de manter e falar, meu, esse é o caminho. Pode dar, se der tudo errado, você não fez, beleza, mas a gente nunca vai dizer que você não ouviu de alguém te falando que Esse é o essa era a certo. direção. Trabalhar em família. Esse é um ponto interessante, sabe? Dos meus clientes também, isso é uma outra característica. Uma parte é empresa familiar. Irmãos, pai e filho, marido e mulher. Eu, pessoalmente, na minha família, eu vi meus pais crescerem trabalhando juntos, né? Há 47 anos, trabalhando todo dia, todo dia, todo dia. E isso é bem interessante de conviver, né? De ver. Eu trabalho com meu pai também, no mesmo, uns 22 anos que eu estou aqui, é o tempo que eu estou com os meus pais. Então, assim, todo dia, todo dia, todo dia. Antes a gente morava, imagina, antes, né? Solteiro, morava junto com eles, trabalhando, casado e tudo junto. Muitas vezes esses cursos de empresa familiar, certa vez eu fui num curso, treinamento, né? Falando que era gestão de empresa familiar. Aí eu fui lá no cara lá, aí o cara falou assim, eu trabalhava com meu tio, aí eu saí porque meu tio não quis a sociedade, eu abri, eu falei, então você não tem empresa familiar, você não aguentou a primeira briga? A primeira A pressão? primeira pressão que você teve do parente, você já vazou, você não tem empresa família. Eu pedi a mão, falei, mas sinto muito, você não é o melhor exemplo, porque você falou que na primeira briga, você já saiu fora. E aí o que eu queria te dizer, qual que tem sido o maior desafio nesses 6 anos? 6 anos que o Eduardo está com vocês, né? Você falou Sim. 2020, É. ali todo dia, Todo dia, convivência. convivendo, mesa uma de frente para outra. Como eu disse, eu fui lá, a senhora não estava, mas eu fui lá, tomei um café com. É verdade, eu tomei É café. Corinthians e Palmeiras Corinthians lá. e Palmeiras lá, é verdade, o lado do Eduardo é corintiano, sem dúvida nenhuma. Alguém tem Sem que ter dúvida sabedoria. nenhuma. A sabedoria, claro que está do lado do Eduardo. E aí o que acontece? Cara que tá do lado do Eduardo, você sinto muito. Eu vou ser Team Gil em várias situações, mas nesse aí não tem condição. Não tem condição nenhuma. É inegociável essa parada. Não vamos entrar nesse mérito, você vai perder. E aí o que acontece? Trabalhando de frente pro outro, todos os dias nos últimos 6 anos. E aí? Desafiador. Desafiador. Qual foi o primeiro pá? Caraca, a gente realmente tá trabalhando junto e deu pau. E aí? E a gente tenta. Tem muitos casos, são muitos, muitos, assim. Só que eu aprendi. Quantos vocês têm de relação, perdão? Vocês estão juntos Desde 2004. 2004, minha filha nasceu em 2006. A gente namorou 6 anos. A gente 21 anos, 21, vai pra 22 anos. Mais 6 anos de namoro é muitos anos. E ao mesmo tempo que a minha esposa, eu e a Glee estamos juntos desde 2004, novembro de 2004. 27 de novembro de 2004. A gente começou a namorar. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, a gente se conhece muito. E a gente brigava demais. Então, era Corinthians e Palmeiras. Em tudo. Em tudo. Então, a gente pensa diferente. Eu sou mais coração, ele é mais razão. Então, a gente brigava por causa de funcionário, brigava por causa de tudo. E eu aprendi com muito tempo, muito custo, a respeitar a ideia dele. Entendi. E ele respeita a minha. Então, agora você vai chegar lá na fábrica, quando você for a próxima vez, a gente resolveu esse assunto. A gente fez salas separadas. Agora é separado. Separou? Por vidro. Porque você tava na mesa. Tem um vidro Tem ali, um né? vidro agora. Que tinha uma mesa assim. Isso, agora são 2 salas separadas. Tá. Então, os são menores, os baques são menores. Mas eu aprendi a respeitar o Eduardo, a respeitar a opinião do Eduardo. O Eduardo é extremamente inteligente e ele agrega muito. Ele é muito para frente, ele tem muita coragem. Às vezes ele tem coragem demais, você tem que segurar a perna dele. Mas eu aprendi a admirar isso no Eduardo. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele consegue ser o que ele quiser. Ele fala algumas coisas para mim, ele fala, eu vou fazer isso. Eu falo, não dá. E aí ele prova que dá. Então, assim, eu acho que isso fez a diferença. Hoje eu admiro muito o Eduardo. E onde que tá as grandes conflitos? Geralmente, vamos falando da empresa, ali, do dia a dia. Como é que tá as divisões? Você tá tratando de algum pedaço? Qual que foi o maior... A pergunta é assim, casal de amigos seu chegou para você, vou trabalhar com meu marido. E aí? Não faz isso. Aí você vai ter que dar ensinamento, ó.
que eu errei e o que você É, poderia fazer assim, para errar a menos? gente hoje, o Eduardo cuida da parte mais comercial, onde ele fala com o cliente, e Uhum. mais da parte financeira, do financeiro está mais na minha mão. Tá, Da parte com funcionários também eu sou melhor para lidar. O tá. Eduardo é ferro e fogo. Eu sou melhor, apesar que eu tenho uma equipe excepcional, tenho poucos. Mentira, tenho bastante problema, mas dá para lidar. Sim, sim. E Coisas agora, naturais, normal, o normal, é o isso. normal. Agora, com esse negócio do e-commerce, o Eduardo está muito focado no e-commerce. Está muito no começo, é um embrião, é alguma coisa Uhum. que está desenvolvendo. Então, o Eduardo está focado muito nisso. Eu estava junto, eu estava fazendo tudo junto, e eu estava ficando. É assim, eu acordava às 4 da manhã e pensava, meu Deus, eu tenho isso para fazer, isso para fazer. Entendi. Eu falei, a gente vai acabar ficando doente, vamos dividir. Então, hoje ele está. Dessas 2 semanas, o Eduardo está 100% focado no e-commerce, Tá. porque é um negócio novo, um negócio que demanda muito tempo. Sim, você comentou, né? Tem um peso grande, né, Um de peso, você cliente, você mora quer dentro assim, daquilo. assim. Você mora dentro daquilo. Então, o Eduardo está focado mesmo, E até porque é focado. 24/7, né? O cliente pode cobrar de 1 hora da 24/7. manhã, 2 horas da manhã. E ele tem muita garra, ele tem muita vontade, então ele foca mesmo. E eu tô mais no PL, então Ah, nos, legal, nos legal. magazines. A gente meio que dividiu a empresa e Legal. cada um tá com uma cabeça, senão a gente ia enlouquecer. Entendi. E tá funcionando, Ah, que tá bom, que bom. indo. Essa coisa uma das coisas que eu, sabe, aprendi e também falo sempre com os meus clientes de empresa familiar, trazendo até da minha experiência pessoal, é que é muito importante tentar definir essas caixinhas. Quanto melhor definir qual é a função de De cada cada um. um, menor serão os conflitos. E mais do que isso, quando as decisões tiver que ser tomada pelaquela caixinha do outro, nunca, nunca, de forma alguma, vai lá e dê uma contra-ordem. Seja o que for. Você acertou, você errou, depois você vê lá na frente. Era uma definição meio que a gente tinha aqui dentro de casa. Ó, sei lá, minha mãe cuida da parte de cobrança financeira. Meu pai lá, parte de assessoria jurídica, e eu faço a gestão a nível comercial e da equipe. As Essa é a decisões sua que. caixinha. As decisões que eu tomo aqui, às vezes você toma decisão que não necessariamente você consegue compartilhar. Não dá tempo de compartilhar tudo com todo mundo, né? Você sabe, é dinâmico as coisas, né? Mas ninguém vai lá e vai desmandar o que eu fiz. Seja minha mãe lá foi lá e falou alguma coisa, eu não vou lá. Eu posso depois conversar com ela. Falar, ó, sabe naquela situação, acho que a gente poderia numa próxima agir dessa forma, vamos pensar. Mas naquele momento a decisão foi dada, não tem que ir lá desmandar o outro para você não tirar a autoridade da própria pessoa naquela caixinha que é dela. E aí, já, novamente, eu não fico minando a área do outro. Então, assim, quanto melhor for a gente definir essas funções, menos conflitos você vai ter. Porque, no fim, e acho que você sabe, vai dizer melhor que eu, misturar sem mistura. Porque não tem como você desligar a chave e falar assim, beleza, agora a gente vai para casa, eu desligo essa Eu chave, tento, mas aí eu não ligo a rola, não dá. chave da casa para resolver o problema do encanamento. Cara, eu tô no trabalho com o cano estourado lá, vai ter que ir resolvendo, e se eu tiver no caso com a produção parada, também vai estar falando. Sim. Então, vai ser cruzado, né? É chumbo trocado, O Eduardo literalmente. brinca, às vezes a gente está indo junto no mesmo carro e ele fala assim: é a última coisa que eu vou falar sobre trabalho. Então ele fala alguma coisa, passou ali meio, ele fala: agora é a última. Não, muito legal. Pô, obviamente, você já falou, fez essa divisão e você já sente já que já teve uma. Tá bom, Sim, tá e melhorando. alivia um pouco. Aliviou Por exemplo, vocês, ó, você o peso, sente a pressão. isso, a pressão é muito grande. O e-commerce tem essa da pressão, você precisa manter uma reputação, você precisa. Então, é uma pressão muito grande. No PL também, nos magazines também, você sofre essa pressão. Então, se você tem as duas pressões ao mesmo tempo, fica Fica difícil. difícil, fica Então, difícil. quando você define ali, alivia um pouco. Não, muito bom, muito bom. Porque realmente essa coisa da empresa familiar, obviamente você já falou que sua menina tá fazendo medicina, muito provavelmente não vai seguir, não sei se vai seguir ou não, com você. Ela Eu chegou a acredito que trabalhar não. com vocês lá dentro? Então, chegou. Não era bem trabalhar. Assim, fazer sei lá. É, Filho de dono de alguma coisa, vai ela lá, vai lá, visita, vai olhar, sabe? não, mas ela vai, ela pegava a caixa, Ah, eu sabe? ensinava, chão de fábrica, tem que saber Legal. como faz. Boa, boa. Não tem essa de ser filha do dono e ir lá sentar, não. É fechar a caixa, abrir caixa, pegar. E ela fazia. Agora ela não consegue mais, porque entra das 7 às 5. Mas a gente tem hoje pessoas, além de familiar, que é eu e o Eduardo, a gente tem muita família dentro. Isso é um Ah, problema tem. também, às vezes. Legal, legal. Mas a gente A tem maioria das uma. empresas você vê que proíbe, né?
A maioria das empresas proíbe isso, tá? É, Isso não é comum. Não é comum mesmo, a não. gente tem, e a gente tem muito problema também devido a isso. Não é Mas a comum. gente tem uma menina lá que a gente está preparando, o Eduardo está preparando, ele aposta muito nela. Ela Tá, é uma sobrinha minha, filha do meu irmão, legal. extremamente inteligente, Boa. extremamente inteligente. Ela tem tudo para ser Assumir sucessor, assumir. O responsabilidades, né? Eduardo prepara, eu sinto o Eduardo o tempo todo preparando ela, fazendo estudar e para ver se assume. Se vai assumir É, alguma porque quando você responsabilidade com olha as para pessoas. tem então eu acredito que seja por aí. É engraçado. E a gente. E não é o tipo da coisa que a gente consegue forçar, né? Porque você vai falar o É, você não quê? tem como forçar. Forçar não, você vai trabalhar aqui. Eu não, eu não sei se a gente quer muito soft também, tá? Porque quando você pega, sei lá, os libaneses, por exemplo, que Eles cliente não tem esse papo de quer ou não quer. trabalhar aqui. Acabou. Ah, não, meu, você vai trabalhar com tecelagem. O cara tem tecelagem, você vai trabalhar com tecelagem. Seu filho. É, Porque hoje em dia é diferente, eles Adalto. têm talvez flexível, mas uns antigos, mais antigos, eu nunca esqueço dele falar. Filho de tecelagem, dono de tecelagem, e Dantas. acabou. Ele falava um português meio enrolado, libanês, falou, não tem isso. E teve quatro filhos, quatro meninos, cara. Pô, filho vai ter tecelagem. Falei, mas se ele não quiser, não tem não quiser. Ele Não falava assim, tem não Adalto, não quiser. tem não quiser. É. Filho de tecelagem, dono de tecelagem. É, eu acho que se eu pudesse escolher uma profissão para minha filha, se falasse assim, escolhe a profissão para tua filha, eu não queria. É, essa vida da industrial. É, porque você é uma industrial. Nem de moda, nem a moda, porque a moda te atrai tanto, essas coisas, né? Ainda mais. Amo, mas quando eu entrei para fazer faculdade de moda, eu achava que a moda era glamour. Tá. Desfile, moda e tal, tal, tal. Quando eu abri o Isso, esse estilo. CNPJ, Aí você entendeu que não tinha moda nada é a ver com indústria, moda é gestão. moda e gestão. Moda é responsabilidade todos os dias, até quando as pessoas não estão vendo. Você tem que estar ali querendo crescer todos os dias. Então, é difícil. Então, eu acho Entendi. que se eu pudesse escolher uma profissão para minha filha, ela seria médica. Não, uma baita profissão. Por favor. Eduardo, o nome dela é Maria Maria Eduarda. Eduarda. Maria Não, Eduarda, eu brinco, é o amor Maria da minha vida Eduarda, e meu sem calcanhar de Aquiles. Se a gente está aqui no meio, por isso que eu desliguei o celular. Se ela liga e fala, tô passando mal, eu saio no meio do podcast. Não, então, Maria Eduarda, você escolheu uma ótima profissão, tá tudo certinho. A gente só fica questionando porque é filho de alguma coisa, a gente fica sempre pensando, nossa, ele podia estar aqui, né? Assumindo esse negócio aqui, né? Poderia, às vezes, É, por que que não podia estar ela, aqui né? sim, Mas eu acho faz que não vai parte. ser ela. Não vai ser ela. Não. Faz E só parte. é filha única ainda? É verdade, é a única menina. É difícil. Ah, mas nunca sabe, vamos ver o caminho da vida aí. Os A gente caminhos não da, a sabe o gente não dia de sabe o dia amanhã. de amanhã. O dia de amanhã, vamos ver o que o Que o destino, destino nos nos reserva. reserva. Boa, boa. Gil, eu quero te agradecer. O papo foi bom? Tá tranquilo? Tranquilo, Foi eu achei que rápido, seria né? pior. Foi rápido, né? Não, foi rápido. Acho que Foi rápido, passou rapidinho, nossa, mas é que nada. você deixa a gente bem à vontade, Ah, viu? obrigado, obrigado. E, poxa, agradecer por você ter vindo, aceito o convite, ter arrebentado, como que é? Lutado contra a Medo. seu medo, Vai com enfim. medo mesmo, né, Com Adalto? medo mesmo, exatamente. Eu tava aí com cheio de receio e foi muito tranquilo. E passou um monte de ensinamento aqui, porque eu tenho certeza. Porque é engraçado, novamente, né? A gente consegue ensinar ou passar para as outras pessoas só aquilo que a gente de fato vivenciou. Porque no fim você só tá narrando uma história que você viveu. Quando você falou da BVTEX, falou dos problemas que você enfrentou, principalmente dessa relação com os fornecedores, o quanto ela é importante, ou seja, fortalecer o laço com o seu fornecedor é tão importante quanto você ter fortalecido o laço com o seu cliente, querer atender o seu cliente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado no atendimento ao cliente, na qualidade do produto que eu entrego, etc, etc, fazer com que todas as condições, principalmente no seu que é tão técnico, né? Todas as condições e perfis estejam garantidos. Mas não pode esquecer que o nosso fornecedor, que é o nosso parceiro, essa relação, essa fidelidade, essa relação forte de parceria, ela é tão importante quanto qualquer outra preocupação que você tenha com o produto final. Porque se você tem bons parceiros, é eles que, talvez, e você mostrou aqui nessa história, em momentos de desafogo, momentos muito complicados, podem estender a mão e você nem imaginar. Porque para ele faz tanto. Porque você é o cliente dele. Exato. Você é o cliente dele. Você pode olhar ele como torcedor, mas ele te olha como cliente. Então, no final, se a gente olhar como parceiro, essa é a grande verdade da nossa relação. Nós somos parceiros no fim das contas. E que a gente consiga sempre se entender e chegar, não sei, para que se fazer bons negócios.
Agora que vamos tirar daqui das entrelinhas que a gente falou que o Carrefour aperta a gente, espreme a gente, aperta a gente lá, Aperta. espreme até o último lá. Que também faz parte do jogo dos caras. Né? Os Eles caras, também eles têm estão no alguém. outro jogo lá, eles estão no jogo do centavo também, Eu né? brinco com a compradora, eu falo, meu Deus, você só para quando vê lágrimas de sangue. Porque eles também estão num jogo lá de centavos, lá, né? A vida desses Faz caras parte também. do jogo. Faz Você entra parte. no jogo sabendo. Exatamente. Tá todo mundo, a regra tá clara, todo mundo sabe que é isso e tá, Ok. e tá tudo bem. Se tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Se não, vamos embora, vamos pro próximo. Vamos Né? pro próximo. Bacana. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Como que eu faço pra entrar? Tem a rede social da Oi. Como que a gente faz entrar em contato lá com ele, com a marca? Tem loja, o link lá da loja. Como é que é? Fala pra gente. Tem a Oi hoje, ela está nos principais marketplaces, ela está no Mercado Livre, está na Shopee, está na Shein. Tem site próprio, que é Legal. oi.oficial. É www. Oi, É OH. OHEMM. Oi, OHEMM. Então é isso. www.ohemm.com.br. Isso. Tá no E Instagram também. tá no Instagram Tá também, no com a mesma. TikTok. Tá no TikTok, tá em todas as redes aí. Tá. Tem a. Eles têm falado, só pra gente tá encerrando aqui, mas eu tenho que perguntar essa curiosidade. Tem falado muito dessas coisas de. Porque agora tá essa moda, né? Você contrata uns personal, uma Os coisa, uns influencers. influencer da vida pra ele usar E faz uma a roupa. diferença, Você já né? fez teste com isso? Já teve alguma coisa assim? A gente tá muito no No começo, comecinho ainda, no tá? comecinho, mas assim, quando você acerta modelo, que não é uma influência ainda, mas as vendas, elas acontecem. Então, às vezes você tira a foto, a diferença de foto as vendas acontecem muito. Ah, E é o entendi. mesmo produto, só em fotos diferentes. A imagem É. determina às Mas vezes. eu acredito que esse mundo de influência, a Camila sabe mais que eu, claro. Mas esse negócio de influência é o futuro, né? Eles vendem o que eles querem, eles fazem o que eles Vem querem. deles, né? A propaganda, né? A propaganda do Propaganda é a negócio. alma do negócio. Esses dias eu achava que era meio conversa essa coisa. Oh, meu Deus, como é o nome daquela menina que é namorada do Vini Júnior? Virgínia Fonseca. Isso, exatamente. Eu Ela fiquei, vende o que ela quer. eu fiquei assim, cara, não é possível que essa mulher vende tanto, né? Não faz sentido, só porque ela usa o troço X, a pessoa Y não comprar. Aí com dessas conversas da vida, de um funcionário, de um cliente e tal, falando que tava comprando muito, a mulher tava. Mulher, filha, sei lá quem que era, acho que era. Eu não sei se era esposa, acho que era filha. Tinha pego o celular e gastou um monte de muito dinheiro no TikTok comprando porque a Virgínia, ela viu no Instagram a Virgínia comprando, entrou no link lá e comprou uma porrada de coisa lá de gloss, de maquiagem, né? Eu falei, caramba, cara, realmente, assim, Olha claro a que é um exemplo, influência. é só que, obviamente, é um exemplo ali, a menina tem que 15 anos, é um exemplo, mas olha isso, cara. A minha filha outro Quantos dia pode ter? brincou. Minha filha outro dia brincou e falou assim: mãe, já imaginou se a Virgínia usasse a nossa bermuda, fizesse academia, que ela vai muito na É, academia, com a nossa bermuda? Eu falava, filha, aí nossos problemas iam vai acabar. acabar. Ou começavam, né? Que você vai ter que produzir Vai para ter que entregar. produzir isso aí, mas é um problema bom, vamos primeiro, É o problema é um bom. problema É um bom, um problema bom, problema mas ela bom. brinca, eu falo assim, a Virgínia podia usar a bermuda feminina e o Neymar a bermuda masculina. Masculina, boa, boa. Acabou! Acabou o problema, é verdade. Acabou! Mas é engraçado, realmente a gente não pode subestimar, acho que essa é a palavra, a capacidade desses caras realmente de vender. Eu achava que não, mas eu vi esse exemplo e eu fiquei com isso na cabeça. Isso é Caramba, tendência, realmente tá. é. Eles estão virando uma outra. É que eu sou do tempo como mais velhinho, né? Eu não vou entregar a minha idade, mas para um cara ser famoso, aparecer na novela, Tinha que aparecer na Globo, no nas novelas das oito. Faustão, no Jô Soares ser entrevistado, né? Eu tô nesse Aí tempo ainda, né? eu sou. Aí o cara ficava famoso. Pô, Aí esse ele é cara famoso. tá famoso. Vai no Faustão domingo, vai no cara da novela. Aí é Agora, famoso. Agora agora não. não. Não Agora aparece em lugar nenhum, é internet, cara. é internet. A Realmente é internet, fantástico isso. É revolucionar a coisa, né? sim. Então é isso, minha querida. Novamente, obrigado por você ter vindo. Obrigado Obrigada a mesmo por você você pela ter aceito. oportunidade, viu? Eu É, nunca tinha participado do podcast, eu gostei. que bom que tenha sido o primeiro. Espero que a experiência tenha sido ótima. A gente, como eu disse, a ideia com você era ouvir o outro lado da história. Que a gente teve com o Eduardo, que ele contou uma parte da história da Gauateixe e você contou outra parte para complementar isso. E ouvindo as duas, como eu já tinha, ontem eu tinha revisto a que eu fiz com o Eduardo, é muito legal que você fez as coisas como se estrelaçam as histórias. Parte das histórias contadas, só que de perspectivas diferentes. Só para finalizar agora, de verdade mesmo, eu gosto muito de série. Não sei se você gosta de série. Tem uma série, você assistiu aquela série This Is Us? Não. Assista essa série. Essa série é uma série, não sei se é da HBO.
Mas enfim, acho que é da HBO. É This Is Us. Ele conta a história de uma família. São 3 irmãos. E o pai com os 3, é uma família, né? Do pai, mãe e 3 irmãos. E eles contam as histórias da família vista cada capítulo é visto das perspectivas de cada um. Então, acontece uma história, acontece um acidente. Aí um capítulo é pela perspectiva do pai, outro capítulo pela perspectiva da mãe, e assim vai um dos filhos. E aí depois as histórias meio que se entrelaçam, né? E é muito louco como a gente tem a capacidade de viver na mesma história, só que Diferentes. cada um consegue enxerga a coisa por um ponto de vista diferente. Isso é Sim. muito legal, muito legal. Então eu recomendo, quem não assistiu, gente, assista. Você assistiu, This Is Us? Que série fantástica. Vou assistir, eu Essa gosto de série é série. fantástica. Nossa senhora, essa série pra mim é top, eu tenho top 5. Fácil, fácil. É bom demais, é bom demais. Nossa, chora pra caramba. Você chora? Ixi, Eu choro com série. essa série aí, Ave Maria. Nossa, série é impressionante, é impressionante. Vou assistir. Tem família, a gente tem filho ainda? Ixi, Maria. Quem tem filho ainda é pior ainda. Nossa senhora. Vou assistir. Pior que eu diga assim, pior bom, né? Porque é uma baita série. É uma baita série. Então é isso. Gente, quero agradecer, não, como agradecer a Gil, e acho que alguns ensinamentos aqui que ficam, eu queria deixar como mensagem. Como eu disse, a relação nossa com o nosso fornecedor é de efetivamente parceria, né? Porque ele, em algum momento, você é o cliente dele, né? E eu acho que o que a Gil mostrou pra gente nas histórias dela, que ela acabou de nos contar, tem muitas lições. Seja forte com o seu fornecedor, tenha uma relação de muita hombridade e estabelecida de forma verdadeira. Tudo é negócio, mas dá para fazer negócio de maneira ética. Porque talvez aquelas que vão te levantar a mão para te apoiar é da onde você menos imagina palavras dela, como disse. Procure ter padrão, procure ter sua planilha de custo, entenda a sua margem. Isso não é, isso não é, isso não é dispensável. Você entender do seu número. Como que você vai negociar, dar um preço, dar um desconto, se você nem sabe exatamente quanto custa? O que parece algo sofisticado é extremamente simples. Só que tem que ser feito, como todas as outras coisas. Mas você que é empreendedor já sabe disso. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, vamos fazer. Muito obrigado e até a próxima.